Capítulo 561, Definindo um plano. Boa. Eu estarei lá então. Leilin assentiu. Claro que você vai, porque você terá maior chance. Gilbert riu. Oh! Por que isso? Os pensamentos de Leilin foram rápidos como um relâmpago quando ele imediatamente surgiu com uma razão. Poderia ser. Isso mesmo. Lord Chiqueira é o filho ilegítimo do chefe de Atlan. Com esta conexão, e você mesmo como parte da Força-Tarefa Especial, você terá mais oportunidades para entrar em sua residência. Emma revelou. Não admira que eu tenha pensado que Chiqueira tem um apoio muito sólido e conexões muito poderosas. Então ele é o filho ilegítimo do chefe do sindicato. Leilin falou em compreensão. Isso é chamado de momento oportuno. Nós também queríamos entrar na Força-Tarefa Especial, mas a análise da linha de sangue muito rigorosa. Nós só podemos imitar até o 7º nível de Fireplume, que é praticamente inútil. Mesmo se entrássemos, estaríamos apenas no nível mais baixo. Você é diferente. Sua aura em Berving não é apenas incrivelmente pura, você até melhorou em Fireplume até o 9º nível. Que gênio! Gilbert elogiou. Ele agora estava se sentindo cego por não ter notado um super talento como Leilin. No entanto, ele conseguiu colocar Leilin sob sua asa, o que foi um grande alívio. Tudo bem. Farei o melhor possível e acompanharei Chiqueira de volta à capital. Leilin assentiu, observando os dois Kemoin Ducas. Antes de ir para o Lava World, ele estava preocupado que eles estavam feridos ou algo parecido, mas agora, parecia que não havia nada para se preocupar. O que era difícil para as Estrelas da Manhã se curarem eram ferimentos na alma, mas enquanto as pedras da fonte de fogo estivessem em sua posse, até mesmo as lesões mais incômodas da alma poderiam ser curadas rapidamente. Na verdade, Leilin imaginou que esses dois Kemoin Ducas tinham usado todas as reservas de pedra para curar os ferimentos que haviam escapado do ataque. Senão, eles não teriam tido apenas uma pequena melhora em sua aura. Aliás, tem alguém chamado Loki sob o comando de Chiqueira. Ele também é alguém que você arranjou para estar lá? Leilin de repente pensou em alguma coisa e perguntou. Loki. A suspeita brilhou na expressão de Emma e Gilbert enquanto trocavam um olhar. Mesmo Leilin, que estava observando suas expressões faciais, não sabia se essas expressões eram genuínas. Não, eu não o conheço. Ele não é um espião que enviamos. Há algo de errado? Um pouco. Eu suspeito que ele é de outra raça que fingiu uma identidade para entrar na Força-Tarefa Especial. Leilin casualmente trouxe isso. Nesse caso, Gilbert esfregou sua careca brilhante. Você precisa ter mais cuidado com ele. Ele é provavelmente alguém da Organização Mobius. Organização Mobius? Você conhece bem essa organização? O interesse de Leilin foi despertado para isso. Ou melhor, com a grande quantidade de recursos e pedras que essa organização havia roubado. Embora isso seja apenas um palpite, estamos quase certos de que é a organização de Júpiter da Lightning aqui. Emma parecia sombria, devido à supressão de Atlan. Zegna do relâmpago de Júpiter não se atreve a vir a este mundo. Ele só despachou alguns Morning Magia aqui para secretamente construir uma organização. Zegna? Leilin tocou seu queixo. Foi só agora que ele descobriu o nome dessa categoria 5 magus que estava se opondo a ele. Neste caso, Loki é provavelmente um espião ou algo assim enviado pela Zegna. Leilin riu. Apenas um mero peão. Não importa, mesmo que seja verdade. Contanto que ele não seja uma estrela da manhã, ele não será tão vital neste jogo aqui. A crueldade brilhou na expressão de Gilbert. Se você realmente acha que ele é chato, então descarte-o. Se não for conveniente para você, apenas nos diga, e nós vamos lidar com isso. Embora Gilbert e Emma parecessem ser nobres na União Atlan, eles eram na verdade um dos 3 líderes perversos da seita Trizerpente. Era óbvio que eles procurariam problemas com a Força-Tarefa Especial, e a morte de Loki não seria tão significativa assim. Vamos mantê-lo por agora e não alarmar a Organização Mobius. A propósito, aquela estrela da manhã causou grandes baixas e roubou muitos recursos ainda por aí? Por quê? Você quer saber onde ele está? Emma e Gilbert tinham algo que parecia um sorriso. Claro. Eu realmente não me importo com outros recursos, mas preciso pegar essas pedras da fonte de fogo. Leilin respondeu decisivamente. Além disso, posso ganhar mais da confiança de Chiqueira com sua ajuda. Pense nisso,
Se o Derauchi quer a notícia da estrela da manhã que o colocou em seu estado atual, o que aconteceria? Na verdade, estamos tentando localizá-lo e parece ter encontrado algumas trilhas. Emma exclamou, também. Isso é Collins do relâmpago de Júpiter. Nenhum de nós tem certeza de que podemos matá-lo, mas com você por perto, temos força suficiente. Nós dividiremos as pedras do Firazurus igualmente embora. Está bem. Leilin imediatamente pensou em Collins, que ele disciplinou em sua cerimônia, e o canto de seus lábios se curvou em um sorriso. Ponto. Rumble. A terra se abriu, o céu caindo. O espaço estava constantemente sendo destruído, causando turbulência. Tempestades de prata causaram estragos e devastaram a região. Bem no centro, 3 fantasmas em forma de serpentes negras gigantes indistintas riscavam o horizonte, cercando uma figura. Collins, entregue tudo o que você tem em você, e nós podemos deixar você sair. Gilbert gritou alto. Preso no meio estava Collins, que Leilin tinha visto uma vez antes. Agora, feridas sangrentas estavam por todo o seu corpo, e era óbvio que seus ferimentos não eram suaves. Sua própria força perdida até para Leilin. Sob o ataque conjunto de 3 Morningstar Warlocks, ele era realmente muito bom por ter sobrevivido até agora. Lord Zegna não vai deixar você. As ondulações de energia do corpo de Collins estavam em todo lugar. A batalha com a Morningstar Arcane Arts já o havia colocado em um estado crítico. Zegna. HMPH. Mesmo que ele não nos procure, vamos procurá-lo. Não podemos simplesmente esquecer o que aconteceu com o primeiro ancião. Emma bufou friamente. Collins só podia reclamar da situação dentro de sua mente. Embora sua força superasse a de Demon Intercirial, ele ainda não era páreo para 3 Morningstar Warlocks trabalhando juntos. Infelizmente, o relâmpago de Júpiter era enorme e precisava de muitas estrelas da manhã encarregadas do mundo dos magos. Havia poucos magos da estrela da manhã no mundo da lava, e ele era o mais forte de todos os enviados, tendo cometido um sério pecado que ele tinha que compensar. Mas agora, ele primeiro teve que pensar em como se salvar. Tudo bem. Eu posso te dar todas as pedras da fonte, mas você precisará jurar no plano astral que você não vai me prejudicar ou me aprisionar. Collins gritou. Isso geralmente acontecia nas batalhas entre os Morningstar Magi. Pode ser fácil definir o vencedor, mas matar o adversário foi difícil e muitas vezes não vale a pena. Foi por isso que, depois de ser derrotado, era comum concordar com um contrato injusto e conceder uma enorme compensação. Você não tem qualquer margem para negociar sobre isso. O tom de Leilin era firme. Com a vida de seu oponente na palma de suas mãos e incapaz de escapar, não havia espaço para negociação. Tudo bem. Nesse caso, Collins pareceu reconhecer seu destino e colocou as mãos na cintura. De repente, sua expressão se tornou sinistra. Raios negros furiosos se aproximaram com ele no meio. Acima de sua mão direita, um simples pergaminho de couro estava se abrindo lentamente, revelando a imagem fantasma de um mago com uma runa negra da lua na testa. É um pergaminho mágico Rank 5. A expressão de Emma mudou instantaneamente. Incontáveis raios vermelhos sangue explodindo adiante. Uma gigante serpente negra que atravessou o horizonte apareceu, avançando em sua direção. Kemoin Serpente Transformation. Gilbert e Leilin, que estavam atrás, imediatamente agiram também. O poder de um feitiço de rank 5 não deveria ser subestimado, e eles tinham que ir a outubro. Além disso, como este era outro mundo, não havia perigo, mesmo que destruíssem qualquer coisa. Seus métodos eram frenéticos e cruéis, sem considerar a destruição do meio ambiente. Uma gigante negra serpente fantasma colidiu com o relâmpago, e as ondulações de energia criadas podiam ser sentidas a centenas de quilômetros de distância. Brum! Uma figura humana foi enviada voando, a figura de Collins. Sangue preto correu pelo canto da boca e havia vestígios de podridão que penetravam continuamente no interior. Até o corpo da estrela da manhã estava cheio de buracos ensanguentados. Enquanto ele voava para trás, ele arremessou grandes quantidades de minério de fogo vermelho, e até mesmo alguns outros preciosos recursos e tesouros de sua coleção. Eles voaram em todas as direções, emitindo uma luz brilhante. As pedras do Firazurus estão todas aqui, assim como minha coleção. Não vá longe demais, ele gritou, sua figura se transformando em um raio de luz e desaparecendo no horizonte. Swish! O nevoeiro se dissipou e 3
Figuras negras flutuaram, reunindo as muitas pedras da fonte. O que você acha disso? Lei falou primeiro. Já que estamos agindo, precisamos parecer genuínos. Vou persegui-lo por mais algum tempo. Gilbert assentiu, antes de correr para a faixa negra. Bem, então, Madame Irmã. Eu vou voltar agora. Depois de manter a parte das pedras que lhe pertencia, Leilin estava excepcionalmente de bom humor e se curvou para a irmã. Milímetros. Se cuida. Não quero que Freya fique viúva com tão pouca idade, murmurou Emma. Embora houvesse indícios de preocupação em seu tom de voz. Eu entendo. Leilin foi ligeiramente tocado, acenando com a cabeça quando ele se virou de volta para Leitenberving. Ele retornou ao acampamento da Força-Tarefa Especial na cidade de Oaks. Chefe, as ondulações de energia agora. No momento em que ele entrou, Mia escorreu apressadamente, sua expressão sombria. É provavelmente uma briga entre as fileiras das Star. Leilin obviamente sabia o motivo da mudança em sua expressão. Capítulo 562. Vazamento Intel. Vazando Intel para o conhecimento de Mies. Os Rankstar eram as existências mais poderosas no mundo da lava. Ele, que não tinha visto muito no mundo, não estava ciente de que havia um reino ainda mais poderoso após o Rankstar. No entanto, apenas uma classificação da Star foi suficiente para fazer com que seu líder, Shiker, ficasse gravemente ferido, e as que classificou especialistas para morrer em grande número. Se outro tivesse aparecido, Mies nem queria pensar nisso. Sua graça, o Duque do Norte, chegou. Ele adivinhou. Bem consciente de tudo o que estava acontecendo e, na verdade, do próprio criminoso principal, Leilin tinha uma expressão séria, receio que não. Preciso ver o instrutor. No caminho, Leilin encontrou Locke novamente. No entanto, o homem parecia ter muito sobre os ombros, e ele não podia dizer se isso era real ou fingido. Entrevistando. Leilin e Locke gritaram do lado de fora da porta. Entre. A voz um pouco cansada de Shiker soou, por dentro. Depois de entrar no quarto, o nariz de Leilin se contraiu, o cheiro de desinfetante e pomada enchendo suas narinas. Shiker ainda parecia uma múmia, mas parecia estar em um estado mental melhor. Ele agora poderia realizar ações simples. Você sentiu essas ondulações também? Shiker perguntou com os olhos desfocados, observando uma gigantesca árvore branca cujas flores amarelas estavam florescendo. As ondulações de uma batalha Star estavam tão deslumbrantes e brilhantes como uma tocha na noite escura. Muito provavelmente, todos os pontos da Terra em um raio de 500 quilômetros ao redor deles também sentiram isso. Leilin e Locke assentiram. Suspiro. Parece que uma pessoa mais poderosa apareceu além da estrela da manhã anterior. A situação não parece boa. Lei, envie a diretiva. Nossa força-tarefa especial é aguardar ordens. Não haja de maneira imprudente. Eu sei. Leilin apreensivamente fez o que lhe foi pedido, mas parecia hesitante. O que é isso? Perguntou Shiker. Vendo Leilin desse jeito, ele achou engraçado. Na verdade, instrutor, eu realmente entrei em segredo no campo de batalha. Leilin murmurou. O que? A boca de Shiker se alagou, como se ele tivesse acabado de ver uma fera rara. Apenas uma única onda perdida de uma batalha Star Rank poderia facilmente causar ferimentos graves ou até a morte para as fileiras dos Q. E esse idiota sem medo tinha realmente corrido? Não foi só o Shiker. Locke, que estava ao lado, também ficou atordoado, sentindo que precisava se familiarizar com essa lei. E Leilin tocou a cabeça, parecendo envergonhado. Ouvi falar sobre o que aconteceu com o instrutor e fui dar uma olhada e procurar por trilhas desse Rankstar. Foi em preparação para a chegada de Sua Graça, o Duque do Norte. Com as exibições de cabeça quente de Leilin no passado, essa era uma situação muito plausível. Por isso, Shiker apenas assentiu, sem duvidar de nada. Você. Shiker não tinha ideia do que dizer. Ele deve ter pensado pouco em um garoto das Ki como você. Além disso, você deve ter tido sorte suficiente para voltar em segurança. Se não, nós só estaríamos vendo seu cadáver agora. Não, nem teríamos visto seu cadáver. Sua coragem é realmente única. Shiker assentiu. Bem, então, o que você viu? Este é o relatório que eu preparei. Senhor, dê uma olhada. Leilin imediatamente produziu um esboço com dois rostos. O primeiro esboço foi alguém que Shiker não reconheceu,
porque era um retrato que Lelin havia tirado de ninguém em particular. A outra imagem, no entanto, fez os olhos de Chiqueiro ficarem vermelhos, sua garganta deixando escapar um rugido. É ele. Foi ele quem me atacou. Rápido. Diga-me tudo o que viu. O braço restante de Chiqueiro segurou Lelin com firmeza, os olhos esperançosos. Tudo bem. Lelin narrou a história que ele havia inventado anteriormente. Tudo isso era verdade, embora ele se retirasse da equação. Nesse caso, a classe Star que me atacou foi derrotada, e você lembra em qual direção ele fugiu? Você fez bem. A crueldade era evidente nos olhos de Chiqueiro. Ele podia sentir que esta poderia ser sua única chance de se vingar. Tudo. Uma pilha de documentos caiu no chão. Locke, que estava ao lado, gritou de surpresa. O que há de errado? Lelin observou Locke, que entrara em pânico, e achou a situação hilária quando se adiantou e perguntou preocupada. Nada. Eu fiquei chocado. Escondendo bem o pânico e a ansiedade, Locke recuperou seu comportamento anterior. Oh, é isso mesmo. Lelin assentiu. Agora ele podia confirmar que Locke era provavelmente um espião enviado pela organização Mobius, e seu superior poderia muito bem ser Collins. Ele obviamente sabia onde Collins estava se escondendo, porque ele tinha feito algo para o corpo de Collins. Apenas Lelin, que tinha o AI-chip, conseguiu colocar uma marca que determinaria a localização de Collins sem despertar suspeitas. Claro, ele não seria tão estúpido a ponto de revelar que havia colocado algum símbolo no corpo da outra parte. Ele só precisava apontar em uma direção, e com essa pista importante, encontrar Collins era uma questão simples, com toda a Atlanion trabalhando nisso. Acalme-se, acalme-se. Chiqueiro se levantou e começou a andar pela sala. Seu rosto estava vermelho quando ele amaldiçoou. Depois de ficar em pé por um bom tempo, Chiqueiro deitou-se, desapontado. Não. Até mesmo um Rankstar, altamente ferido, não é alguém que podemos simplesmente subir. Depois de calcular o poder que ele tinha em mãos, Chiqueiro anunciou que estava desistindo. Apenas seus punhos cerrados significaram falta de vontade e desejo de vingança. Senhor, vamos deixá-lo sair assim? Lelin parecia ser extremamente impulsivo quando ele gritou. Sim. Instrutor, não podemos simplesmente deixá-los assim. Locke relaxou por dentro, mas gritou junto também. Eu sei, mas... Chiqueiro sorriu amargamente. Não há mas é. Uma voz resoluta soou do lado de fora, e a porta foi aberta. Um alto e robusto Embervingen travestido de uniforme militar. Chiqueiro, eu vou ajudá-lo a se vingar. Uma aura intensa tomou conta da sala e a atmosfera ficou pesada como chumbo. Muito obrigado, tio Martin. Os olhos de Chiqueiro se voltaram, parecendo prontos para chorar. Era a primeira vez que Lelin e Locke viam tal expressão nele, e seus olhos se arregalaram enquanto assistiam de surpresa. Quando eles veriam Chiqueiro, que ganhara renome por sua tenacidade, tendo tal expressão. Se não fosse por se beliscar com firmeza, Locke pensaria que estava sonhando. Comparado a Locke, Lelin estava mais focado nas ondulações de energia. Fireplume, o 10º nível de Fireplume. Ele deve ser o comissário especial, o Star Duke do Norte. Esta foi a primeira vez que Lelin viu um Embervingen no reino de Star. Ele não se atreveu a baixar a guarda e escondeu completamente sua massa de pontos de energia da alma, deixando apenas a chaminé operando do lado de fora. Você deve ser Lei, certo? Não é ruim. Você é corajoso. Se você for a Legião Thunderou, lembre-se de procurar por mim. Martin estendeu uma mão grande que era como aço e deu um tapinha nos ombros de Lelin, olhos cheios de elogios. Agora, me traga para o lugar onde eles lutaram. Uma onda de sangue surgindo estava presente em seus olhos. Entendido, senhor. Lelin parecia animado quando ele gritou, embora ele estivesse realmente dando um longo suspiro para dentro. Felizmente, ele não viu através da minha pretensão. Parece um fireplume de alto nível e a força oculta do meu ponto de massa é o suficiente para eu fugir com esta situação, mesmo na frente de um Star Embervingen. Tendo averiguado isso, Lelin agora tinha mais confiança em se esgueirar pela capital de Atlan, Tilazus. Vamos. Chamas vermelhas ardentes se acenderam, e Martin e Lelin foram embora antes que Locke pudesse voltar para si mesmo. Instrutor, ele é. Locke estava com a língua presa. Ah, ele é o Duque do Norte. Uma estrela que matou 18 comandantes elementais de fogo no Death Grande Canyon. Um rubor apareceu no rosto de Chiqueiro de sua euforia,
Ele estava extremamente animado. Eu ouvi do pai que mesmo entre as estrelas, tio Martim ainda é o melhor. A outra parte agora está ferida aí, se o tio Martim o encontrar, ele definitivamente não será capaz de escapar. Ele ferozmente empurrou para frente, esperança e despreocupação em sua expressão. Minha vingança será tomada rapidamente. Chiqueiro continuou excitado, sem perceber o sinal de preocupação nos olhos de Loki. Dias depois, uma notícia chocante se espalhou pela região leste da União Atlã. Havia até indicadores de que essa notícia seria divulgada para outros países. Um patriarca da organização Mobius, que era um ser aterrorizante no posto Star, foi morto pelo Duque do Norte do sindicato, Martim. Naquele instante, a reputação do Duque Martim do Norte se espalhou por toda a região leste, fazendo com que muitas organizações rebeldes ficassem em pânico. No entanto, poucos sabiam que Leilin e outros dois haviam acrescentado combustível às chamas. A queda de um Rankstar foi um grande golpe para a organização Mobius. Desde a morte de Collins, o progresso da operação de purga na região leste foi rápido como um relâmpago. O esquadrão que Leilin liderou não demonstrou piedade quando eles desarraigaram todas as organizações e fortalezas que tinham algo a ver com a organização Mobius. Tal método feroz instantaneamente marcou uma avaliação favorável de Chiqueiro, e com as informações de antes, Leilin percebeu que Chiqueiro agora o tratava como um assessor confiável. Quanto a Loki, aquele garoto estava inquieto hoje em dia e não estava tão entusiasmado em suas missões. Isso resultou na insatisfação de Chiqueiro. Claro, Leilin sabia o motivo, mas ele não faria isso conhecido. Um mês se passou num piscar de olhos depois que as missões de limpeza em grande escala terminaram. O mais magnífico e importante festival das Imbervings estava se aproximando rapidamente, o Li Solar Festival. Capítulo 563 Visita formal. Uma frota de veículos saiu lentamente da cidade de Oaks. Leilin virou-se para olhar a cidade, com um sorriso ruminante nos lábios. A operação da Atlanteon foi um grande golpe para a organização Mobius e a seita Trizerpente. Como ele havia encontrado o quartel-general do oponente e matado um posto de Star, a linha leste que Chiqueiro era responsável foi instantaneamente recompensada pelo líder. Agora, eles estavam voltando para a sede da União Atlã para ter seus méritos avaliados depois de dar seus relatórios. Dentro de outro veículo, os ferimentos de Chiqueiro haviam sarado e ele observou Martim, absorto em pensamentos e sentado. Ele se conteve por um tempo, antes que ele não pudesse se conter e perguntou: Tio Martim, o que você está pensando? Oh, não é nada. Martim pareceu se recuperar de seu torpor e parecia cansado. Estou deixando minha imaginação correr solta na minha velhice. Ele riu, zombando de si mesmo. O adversário, desta vez é de outro mundo. Eu continuo tendo a sensação de que, se não fosse por ele ser ferido, eu poderia simplesmente... HSS. Chiqueiro sugou profundamente. Alguém tão poderoso quanto o tio Martim. Que tal a pessoa que o machucou? Exatamente. A pessoa misteriosa que trocou socos com ele é uma ameaça gigantesca, mas não importa o quanto eu tentei encontrá-los, não consegui encontrar nenhum traço. Martim esfregou as sobrancelhas. O que mais o preocupava era que, com sua intuição como um Rankstar, ele tinha a sensação de que algo grande ia acontecer no Li Solar Festival. No entanto, parecia haver um véu pelo qual ele não conseguia enxergar. Com a cabeça ao redor, quem mais poderia criar problemas? Estou pensando muito nisso. Martim riu e fechou os olhos para descansar mais. Sem perceber que havia alguém observando do lado de fora. TSK. 10º nível de Fireplume. Eu realmente quero usá-lo como cobaia e fazer algumas pesquisas. Leilin retirou seu olhar. Martim era obviamente uma existência que havia rompido até a classificação Star, e nos olhos de Leilin, era como um espécime com alto valor de pesquisa. Se ele fizesse um movimento às escondidas, ele teria uma boa chance de derrubá-lo e obter o segredo do 10º nível de Fireplume. No entanto, para os maiores benefícios, Leilin se conteve. Além disso, mesmo o contato regular ao longo do dia foi o suficiente para o Shipai reunir dados sobre as ondulações de energia e o campo de força do Imberving, acelerando a simulação do 10º nível. A terra sagrada das Imbervings, que também era a capital da União Atlã, Tilazus City, apareceu diante de Leilin. Medida que o Santo Festival Solar se aproximava rapidamente, toda a cidade estava em estado de alegria, com flâmulas multicoloridas por toda parte.
Aos olhos de Leilin, Tilazus City não era tão vasta, mas desde que foi construída sobre falésias e precipícios, deu a sensação de ser uma cidade sem limites no céu. Artigos flutuantes de algodão, flutuantes vermelhos flutuavam na cidade como neve. Chiqueiro e Martin se separaram na entrada da cidade e levaram Leilin e Locke para outra área. Passando por uma grande praça e uma floresta comemorativa cheia de grandes esculturas de pedra, Chiqueiro chegou a um edifício tão grande e majestoso quanto um palácio, todo o corpo feito de algum tipo de jade branco. Esta é a residência do líder. A voz de Locke tremeu, como se extremamente emocional. Leilin, no entanto, lançou-lhe um olhar discreto. Esse espião da organização Mobius, que também era o relâmpago de Júpiter, provavelmente estava mirando esse lugar. Essa excitação provavelmente não foi fingida. Leilin, pelo contrário, teve uma mudança de expressão ao olhar para esta residência, quando um traço de solenidade apareceu em seus olhos. Em sua linha de visão, havia poderosas luzes de energia por toda a residência, assim como muitos feitiços de sondagem e coisas do tipo. Esta foi uma visão normal. No entanto, parecia haver um sentimento aterrorizante vindo de dentro da residência. Essa aura estava escaldante e densa, onde a radiação de partículas elementares de fogo era sentida. Um zumbido invadiu a área enquanto o mundo parecia parar nos olhos de Leilin. Tudo era monocromático e havia distorções nas linhas do prédio. Luzes vermelhas penetrantes vazavam constantemente para formar uma antiga fênix de fogo que dava para o céu e dava um longo grito. Chip. Esta fênix de fogo estava quase viva, olhos cheios de sagacidade enquanto olhava na direção de Leilin. Surpreso, Leilin imediatamente reprimiu todas as ondulações de seu corpo, onde sua força da alma se enfraqueceu dentro de seu ponto de massa. Uma grande onda de calor passou, e raios vermelhos de luz brilharam nos olhos de Leilin, deixando-o momentaneamente atordoado. O que há de errado, Lei? Chiqueiro imediatamente notou que ele estava agindo de forma estranha e se virou, parecendo preocupado. Depois de tudo o que acontecera, ele agora tratava Leilin como seu assessor de confiança, e até dependia mais dele do que de Locke. Eles tiveram um relacionamento muito bom. Oh, não é nada. Eu estava apenas pensando em como vamos ver o magnífico líder do Estado, então eu estava de alguma forma perdido em pensamentos. Leilin ainda parecia um pouco distraído, mas obviamente recuperou seus sentidos. Parecia que só Chiqueiro vira naquele estado. Chiqueiro deu um tapinha no entendimento de Leilin, causando um traço de ciúmes na expressão de Locke. Senhor Chiqueiro. Os guardas dos dois lados da residência cumprimentaram com os corpos retos, não impedindo Leilin e seu grupo. Era óbvio que eles sabiam da identidade de Chiqueiro antecipadamente. Instrutor, então você é o filho do líder. É realmente uma honra poder atendê-lo. Locke entrou na resistência, tão agitado que parecia prestes a cuspir espuma. A fim de fazer com que esses dois talentos se submetessem de forma mais sincera, Chiqueiro revelou sua identidade como filho do líder a caminho de Tilazus. Na verdade, embora ele tivesse assumido que sua identidade era mantida em segredo, Locke e Leilin haviam descoberto há muito tempo. No entanto, eles obviamente pareciam estar chocados e estavam apenas a um passo de rastejar aos pés de Chiqueiro. Eu vou levar você para ver o pai. Lembre-se de ser cauteloso com suas palavras. Não havia excitação na expressão de Chiqueiro, e sua expressão, ao contrário, ficou mais escura. Isso evidentemente tinha a ver com seu status de filho ilegítimo, e naturalmente Leilin e Locke não disseram mais nada. Havia uma segunda parede depois que eles entraram na residência. Chiqueiro não entrou diretamente, mas levou Leilin e Locke para outra área semelhantes a uma sala de serviço. Leilin olhou para as inscrições ao lado da sala. Havia uma linha de pequenos textos escritos em preto sobre uma base vermelha, Departamento Militar. Isso poderia ser a força pessoal do líder da Atlan Union. Leilin podia sentir as ondulações de Emberving fora do lugar. Ele descobriu que as auras de todos os soldados dentro do escritório eram imensamente poderosas, e nenhuma estava abaixo do 8º nível de Fireplume. Ele podia sentir poderosas chamas carmesins em algumas outras direções, fazendo com que seu Fireplume no pico do 9º nível se tornasse um pouco lento. Starhanks. Talvez apenas o líder da União Atlan possa ordenar a Star. Ele provavelmente é um Magus, de nível 5, perguntou Leilin. Eu sou Chiqueiro, trazendo 2 dos meus subordinados para ver o líder. Marquei uma consulta. Chiqueiro falou com um funcionário do escritório militar, passando um item semelhante a um emblema.
O membro da equipe tinha uma expressão severa. Das ondulações do nono nível de Fireplume, ele também era um pico das que. Pegando o emblema de Shiker, colocou-o em um aparelho e digitalizou-o. Bep. A tela do aparelho saltou e mostrou informações sobre a aparência de Shiker e alguns outros detalhes básicos. Ele se levantou, fazendo uma saudação militar. Oficial Shiker, você pode trazer 2 subordinados para dentro. Obrigado. Desde que Shiker entrou na residência, ele falou com moderação, a tal ponto que cada palavra era tão preciosa quanto ouro. Lei Lin e Loki lutaram para reprimir a excitação em seus corações e seguiram atrás dele enquanto um oficial militar liderava o caminho. Aí Chip. Registre informações sobre a estrutura, bem como respostas poderosas de energia. Seja calor, elétrons, radiação ou reações químicas, registre tudo. Lei Lin estava se comunicando internamente com a Chip, aproveitando ao máximo seu tempo e criando um mapa topográfico desta residência. No momento em que os 2 duques Kemoin descobriram meu status, eles imediatamente jogaram esse trabalho em mim enquanto relaxavam. Suspiro. Lei Lin revirou os olhos, mas soube que eles já haviam preparado essa operação por um bom tempo. Chegar a meio caminho de seus planos significava que ele tinha sorte, então ele não levou isso a sério. Firazor Sistones. Este tesouro da alma é distribuído apenas a partir da residência do líder. Há definitivamente algo de errado. Um brilho brilhou nos olhos de Lei Lin e se retirou novamente quando ele abaixou a cabeça e seguiu o oficial na frente. Eles passaram por várias sentinelas e cantos um após o outro. Todas essas medidas de segurança foram mostradas na superfície, e provavelmente havia muito mais no desconhecido. Na verdade, Lei Lin desaprovou essas medidas. Para o líder, eles provavelmente eram um fardo e, em momentos cruciais, apenas sua força de nível 5 poderia suprimir tudo. No entanto, esta foi a angústia de uma pessoa ocupando o primeiro lugar. Mesmo que fosse impraticável, era necessário para uma pessoa condizente com seu status. Sua Alteza, o líder, está dentro. Você tem meia hora. O funcionário trouxe Lei Lin e os outros para uma grande porta vermelha e fez uma profunda reverência antes de recuar. Shiker respirou fundo e segurou a alça de latão da porta. Pai. Entre. A voz era gentil, ainda que mantida dentro de uma intenção irrefutável. Até o ar parecia se distorcer, obstruindo o funcionamento normal das regras e da física. Há um rank 5 dentro, mas eu tenho chip aí, bem como Fireplume no pico do nono nível como uma capa. Isso é o suficiente para esconder minha força original. Lei Lin, que tinha fé em sua força, o seguiu. Capítulo 564. Infiltração. Lei Lin estava claro que isso era um grande teste para ele. Se seu disfarce não passasse pelo líder dos Umberwings, tudo acabaria. Ele poderia esquecer de ganhar sua confiança e todo o plano teria que ser revisado. Por isso, ele teve que passar por isso, mas não era como se ele estivesse totalmente despreparado. Pelo menos, os 2 duendes da serpente gigante Kemoin entraram furtivamente e estavam constantemente vigiando fora da residência. Se o líder notasse alguma coisa, Lei Lin imediatamente usaria sua transformação de serpente Kemoin e atacaria. Com 3 Morningstar Warlocks juntos, provavelmente seria o suficiente para escapar. Afinal de contas, os 3 Kemoin Elders de antes tinham o registro de lutar uniformemente com o rank 5 Magus da Lua Radiante. Embora o mais poderoso primeiro ancião já tivesse caído, Lei Lin acreditava que ele não era menos poderoso que ele. Com 3 Warlocks gigantes de Kemoin trabalhando juntos, foi o suficiente para eles escaparem, mesmo que não pudessem vencer. Era com isso que os 3 tinham contado antes de ousar elaborar esse plano. Aí Chip. Lei Lin gritou em voz baixa, bip. Começando a esconder as ondulações de energia, o Chip entrou lealmente, fazendo com que a aura no corpo de Lei Lin se tornasse mais óbvia, como se ele fosse um Ember puro. A força oculta da massa pontiaguda de uma estrela da manhã, a técnica secreta para esconder linhas de sangue, bem como o apoio do Chip deu a Lei Lin a confiança de que ela poderia se safar com tudo isso sob o nariz do rank 5. Respirando fundo, Lei Lin seguiu Shiker para o quarto, curvando-se para a figura no meio. Esta era uma grande sala de estudo. Armaduras simples, pinturas a óleo e similares encheram-na com uma história que mudou a atmosfera. O que surpreendeu Lei Lin foi a sensação de que um domínio foi criado automaticamente na sala de estudo. Este não era o domínio da Estrela da Manhã, mas um espaço especial que havia sido formado devido ao longo período de tempo que havia existido.
Shiker, você está aqui. A voz da cabeça era gentil enquanto observava Shiker e os outros entrarem. Pai, gritou Shiker depois de passar por 1000 expressões diferentes. Tem sido difícil para você, levante-se. São estes seus 2 subordinados? Excelente. Quando o som caiu, Lei Lin sentiu o coração apertar e todo ele ficou nervoso. Imediatamente depois, ele sentiu algo como um olhar quente e fervente varrer seu corpo, fazendo-o tremer. Quando o olhar estava em seu corpo, sua massa pontiaguda estremeceu, enquanto suas forças de força da alma estavam sendo forçadas à superfície, mas Lei Lin seguramente a deteve. Enquanto isso, a Fireplume, que havia atingido o pico do 9º nível, formou uma gigantesca maré de energia que mantinha o ponto de massa dentro dela. A energia da chama aterrorizante começou a girar espontaneamente, resistindo à espionagem vinda de fora. HM. A cabeça fez um leve som de surpresa. Você deve ser Lei, certo? Levanta a cabeça. Embora a voz fosse gentil, continha a sugestão de um comando irrefutável. Quase no mesmo momento em que a voz foi ouvida, Lei Lin levantou a cabeça como se fosse um reflexo condicionado. Depois disso, ele viu um homem jovem e bonito com cabelos ruivos e sobrancelhas, parecendo um pouco semelhante ao de Shiker. Ele usava uma túnica branca solta e seus olhos pareciam conter louvor dentro deles. Muito boa força e uma pura energia de chama. O jovem ruivo acenou com a cabeça e virou na outra direção. O corpo de Loki estremeceu, mas a cabeça não disse nada. Não foi surpresa também. Apenas um soldado no 7º nível da técnica de fogo não era suficiente para atrair a atenção do líder. Eu já examinei suas conquistas em detalhes. Espero que você continue a trabalhar duro no futuro e proteja a nossa união. A cabeça bonita os encorajou e balançou os braços. Lei Lin e Loki imediatamente recuaram com expressões de reverência. Tudo. A porta da sala se fechou, deixando apenas Shiker e a cabeça lá dentro. A aura da cabeça mudou mais uma vez, e sua expressão enquanto observava Shiker se tornou emocional. Tem sido difícil para você nos últimos anos. É serviço para a União. Shiker tinha uma expressão tensa enquanto falava, mas seus punhos cerrados mostravam a insatisfação em seu coração agora. Esqueça. Eu sei que você não se importa em usar meu nome e trabalhar, então vou deixar as coisas se moverem de acordo com o procedimento usual. Suas contribuições são suficientes para você ser promovido a um almirante. Faça alguns preparativos. Você vai trabalhar na guarnição de Tilazus. A voz do líder foi gentil. Entendido. Shiker respondeu friamente. Vendo essa expressão, as sobrancelhas do líder franziram ligeiramente. Mais uma coisa. Há algo de errado em seus 2 subordinados, Lei e Loki. O que há de errado? Não preciso dizer mais sobre a lealdade de Lei. Quanto a Loki, ele é descendente da família Eiffel. Os músculos do rosto de Shiker ficaram tensos. Ele se importava muito com esses 2 subordinados. Não há um grande problema com Lei. Ele há muito tempo chegou ao 9º nível da técnica de fogo, mas está escondendo isso e apenas revelando a força do nível 8. Provavelmente é de propósito, a cabeça ruiva comentou. Ele deve ter um potencial muito alto para atingir esse nível em uma idade tão jovem, e você pode definitivamente considerá-lo. Suas intenções são muito complexas. Dê a ele o 10º nível de Fireplume mais tarde. Tenho certeza que ele definitivamente seja ainda mais leal a você depois disso. Então ele já alcançou o nível 9? Shiker abaixou a cabeça, um pouco envergonhado. Do ponto de vista dele, Lei Lin provavelmente escondeu sua força porque Shiker ainda não havia se adiantado. Ele não queria pressionar seu superior. Ele levantou a cabeça para olhar para o pai, o gênio número 1 dos Umberwings, e não pôde deixar de deixar a cabeça cair, derrotada. Ele não parecia ter herdado nenhum grama de talento de seu pai, e não importava o quanto trabalhasse, ele ainda não conseguia se adequar a esses gênios. Foi por isso que ele foi desencorajado e deixou Tilazus City. Eu entendo. Shiker exalou um longo suspiro e assentiu. As próximas palavras da cabeça fizeram as sobrancelhas de Shiker se erguerem. O Loki, no entanto, é um problema muito sério. Sua aparência é uma pretensão. Temo que o verdadeiro Loki já tenha morrido e o que está à sua frente seja de outra raça, outra corrida. Shiker gritou alarmado. Sim. Não posso dizer se ele é da seita Trizerpente ou da organização Mobius, mas ele provavelmente está de olho no Festival Solar Sagrado.
Um olhar de escárnio apareceu nos lábios do líder. Vou agarrá-lo imediatamente. Chiquer se levantou, entendendo a situação. Seu coração estava cheio de fúria da traição. Nunca esperara que Loki, o homem que geralmente trabalhava com afinco, fosse responsável e, para seu gosto, fosse um espião do inimigo. A vergonha de não perceber isso pairou em sua mente. O líder parou Chiquer, não há pressa. Eles são apenas alguns bugs, o que eles importam. O que você precisa fazer agora é... Ponto. Depois de deixar a residência, Leilin despediu-se de Loki e encontrou uma estalagem para ficar. Embora os membros da Força-Tarefa Especial tivessem uma estação em Tilazur City com muitos quartos desocupados e melhores instalações, Leilin obviamente não escolheria ficar lá. Ele talvez fosse lá mais tarde, mas, por enquanto, era melhor encontrar um lugar que não atraísse atenção. Depois de mandar a empregada ir embora, Leilin trancou a porta e a luz da sala diminuiu. Como é? As coisas estão indo bem? Duas figuras translúcidas emergiram dos cantos escuros da sala. Eles eram Gilbert e Emma. Este lugar é seguro. Certifique-se de que está seguro. As sobrancelhas de Leilin se franziram. Emma respondeu, não se preocupe. Há muito que estabelecemos formações e limites ocultos. Até a equipe e os hóspedes da pousada foram hipnotizados, e também usamos alguma pressão espiritual. Leilin não perguntou mais e começou a narrar os acontecimentos do dia lentamente. As coisas estão indo bem do meu lado. Eu obtive parte do mapa do prédio e até conheci o líder com sucesso. Então ele não suspeitou de você? TSK. Então aquele líder é um menino bonito. Emma riu. Provavelmente não, mas ela notou a minha falsa fireplume, algo que eu intencionalmente revelado. Leilin riu. Ele há muito tempo se acostumara com o modo como essas bruxas Sualocks saltavam de assunto para assunto tão de repente. Quão poderoso ele é? O foco de Gilbert em seu poder mais do que sua aparência só era esperado. Eles haviam trocado golpes com o líder antes, mas queriam saber a opinião de Leilin. Eu não posso dizer. Leilin parecia distraído, como se estivesse recordando a cena da reunião. Mas posso confirmar que a força de sua alma é muito poderosa. É provavelmente o mais forte de todas as luas radiantes que eu já vi. Ele é o melhor de outro mundo. Ele é treinado até o 13º nível de Fireplume, então ele provavelmente não é mais fraco do que os magos radiantes da lua com técnicas de meditação de nível 5 no Magus World. Sem mencionar que ele está usando pedras da fonte de fogo e suplementando sua alma. Gilbert suspirou, recordando a cena em que lutara com o oponente e seu corpo tremia involuntariamente. Na nossa operação desta vez, vamos tentar o nosso melhor para não fazer contato com ele, e tudo deve ficar bem. O coração de Leilin afundou, mas ele continuou e perguntou a Emma, como vai sua preparação? É bom velejar. E, a partir de agora, você precisa nos chamar de Visconde Florear Violette. Emma riu. Parecia que ela estava indo bem. Leilin estava bastante sem fala. A União Atlã na verdade permitira que os estrangeiros se saíssem tão bem que se tornaram condes. Não fazia ideia de como Emma conseguira passar no exame da nobreza. Além disso, encontramos traços de atividade de várias estrelas da manhã relâmpago de Júpiter em Tilazuz. A outra informação de Gilbert imediatamente chamou a atenção de Leilin. Eles estão aqui para se vingar de nós? Ele perguntou, enquanto tocava seu queixo. Afinal, Collins foi morto por eles. Gilbert sacudiu a cabeça. Receio que não. O alvo deles deve ser o mesmo que o nosso. É assim mesmo. Então a dificuldade da nossa operação deve aumentar em grande quantidade. É claro que as coisas também podem se tornar mais convenientes para nós. Os olhos de Leilin brilharam profundamente. Capítulo 565, Firipoenix. Leilin saiu da estalagem, com o chefe e os atendentes hipnotizados para trás. Depois que ele partisse, essas pessoas esqueceriam sua aparência e ele estaria lá, e nem sequer duvidariam de suas lembranças. Esta foi uma intenção de força espiritual plantada no fundo de suas mentes. Ele aprendeu essa técnica do bruxo do círculo espiritual, Paulo. Ele retornou à estação para encontrar Chiquer esperando por ele, tendo vindo em segredo. Depois de uma longa conversa com ele, Leilin ficou querendo rir e chorar enquanto olhava para o item sobre a mesa. Este era um pequeno livro com uma capa vermelho fogo. Dentro estava a informação sobre o 10º nível da técnica de penas de fogo. Chiquer tinha vindo apenas para lhe dar isso.
O 10º nível de Fireplume que estivera na mente de Leilin havia desembarcado facilmente. Eu não sei como reagir. Leilin ordenou que o Shipai destruísse o livro depois de gravar a coisa. Mas parece que ele se livrou de todas as suspeitas em relação a mim. Além disso, o item que ele desejava havia pousado nas palmas das mãos. Leilin estava de bom humor. Bip. Gravação do 10º nível de Fireplume completo. Análise inicial. A voz do Aishi psoou. Leilin examinou cuidadosamente o conteúdo em seu banco de memória. Comparado ao 9º nível, o 10º tocou no reino da estrela da manhã, e era um caminho que se concentrava na força. Dado que isso tinha as características únicas de um mundo estrangeiro, Leilin acreditava que teria um valor de pesquisa muito alto. Muitos antigos magos eram abrangentes, incorporando esses caminhos de outros mundos em seus próprios sistemas para avançar. Fazendo uso dos pontos fortes dos outros para compensar seus próprios pontos fracos, eles conseguiram alcançar o esplendor da Era Antiga. E Leilin também queria fazer o mesmo. O 10º nível de Fireplume. A expressão de Leilin gradualmente se tornou solene. Quanto mais ele assistia, mais ele sentia que a pessoa que havia criado essa técnica tinha um talento que estava fora das cartas. Esta foi definitivamente uma técnica poderosa que poderia competir contra muitas outras técnicas de meditação de alto nível. Medida que a análise do Aishi progrediu, a aura de Leilin mudou gradualmente. Dentro de seu corpo, a energia fervente e quente do 9º nível de Fireplume gradualmente purificava e tornava transparente, emanando um poder assustador. Grandes quantidades de cristais elementares de fogo apareceram, e até pareciam se transformar em um redemoinho. Descreei um alto grito de fênix soado pelo ouvido de Leilin. Era como se sua força espiritual e de alma tivesse feito uma conexão com alguma existência única. No fundo de um rio estrelado abissal, uma fera gigante e aterrorizante com um corpo que abrangia vários mundos de repente abriu os olhos, olhando friamente para Leilin. Poderia ser a lendária Fênix do Fogo Antigo. Com essa aura, provavelmente é o rei ou mesmo o primogenitor de Fênixes de Fogo. Leilin sabia muito bem que, mesmo que o que ele visse fosse apenas um fantasma, uma existência tão antiga era misteriosa e difícil de entender. Pode até usar seu fantasma para mostrar sua força. A raiva nos olhos da Fênix fez com que Leilin sentisse um frio cortante. Merda, percebi que estou usando um disfarce. Um pensamento brilhou na mente de Leilin, e imediatamente depois ele sentiu uma tremenda corrente carmesim inundando em sua direção. Rumble. O som de estilhaços foi ouvido no baixo ventre de Leilin, e ele imediatamente ficou pálido, cuspindo uma boca cheia de sangue. Sua expressão, no entanto, era de alegria. Felizmente, eu já tenho condensado meu ponto de massa. Leilin ainda podia sentir medo quando ele olhou em seu corpo. Sua massa pontiaguda, que já estava silenciosa, apareceu de repente quando a Fireplume se contorcia, pronta para chegar ao 10º nível. Isso abalara a essência de energia carmesim que havia reunido e quebrado o processo do avanço até 10º nível de Fireplume, a classificação, Star. Por essa razão, Leilin tinha sido retirada daquela fantasia de sonho, ou então as consequências seriam terríveis. Aquela Fênix de Fogo que era como um mundo em si mesma. Poderia ser o antigo Senhor de Fênix. Leilin recordou aquela terrível Fênix de Fogo gigante. Em sua mente, isso só poderia ser comparado a existências como a cobra, o olho de julgamento e alguns outros. Parece que Fireplume e a Fênix de Fogo têm um relacionamento, e o 10º nível de Fireplume requer conexão com a Fênix de Fogo, e até mesmo resistir ao poder corruptor que irradia dela. Claro, os Emberwings chamariam esse poder de um impulso adicional. O verdadeiro corpo do tremendo Fênix do Fogo obviamente não estava aqui, mas com ritos de sacrifício, ou outras técnicas absorvendo algum tipo de energia. O poder disseminador era um método usado por muitas existências para atravessar mundos. Se não fosse por Leilin já ter alcançado a estrela da manhã e ter seu próprio caminho, interromper com força o avanço da corrente do fogo poderia imediatamente ter causado sua morte em suas mãos. Então Fireplume no Rank Morningstar é um caminho de sacrifício. Ao oferecer sacrifícios até a antiga Fênix do Fogo, ou até mesmo mudar a linhagem de alguém, a pessoa finalmente se tornará parte de sua família. Leilin tocou o queixo. Esses métodos eram semelhantes à crença em vários deuses, mas ainda eram diferentes. Os deuses se concentravam na quantidade, enquanto o caminho do sacrifício era transmitido em larga escala, mas depois se concentravam apenas nas elites.
Era mais como uma comunidade escolhida. A expressão de Lei Lin ficou sombria, enquanto pensava em algo. Esses métodos, essa sensação de ser suprimida. É muito semelhante à regra da cobra viúva. Aí Chip, começa a modificação da Fireplume. Moderar a força da massa pontual e simular a fusão dos dois, eliminando a possibilidade de ser controlado via sacrifício. Já que ele atrairia a atenção da Fênix do Fogo depois de alcançar os níveis mais altos de Fireplume, Lei Lin obviamente não persistiria. No entanto, ele estava bastante interessado em modificar a técnica e fundi-la no sistema Magus World. Na Era Antiga, esses pensamentos haviam sido provados inúmeras vezes para serem viáveis. Além disso, o elemento com o qual ele tinha a segunda maior afinidade era o elemento fogo, e nessa área ele tinha uma vantagem natural. Isso levou a um pensamento ainda mais insano. Já que tudo isso tem a ver com a linhagem, técnicas de meditação e controle de caminhos de cultivo, eu provavelmente posso fazer uso dessa chaminé e encontrar maneiras de lidar com a cobra viúva. Os olhos de Lei Lin ficaram mais escuros. Ele não estava disposto a servir debaixo de ninguém, e embora ele ainda não tivesse recebido a atenção dos Nak, Doager, ele não podia tolerar a ideia de ser manipulado. Ele já estava se preparando para o dia que eventualmente virá. Se estava tentando romper as correntes da linhagem ou abandonar as restrições da linhagem de técnicas de meditação, era tudo por essa causa. Onde a diversão e ter imortalidade no pico ainda estar sob a opressão de outro. Um traço de profundo pensamento brilhou nos olhos de Lei Lin, BIP. Início da simulação de fusão, mobilizando 80% dos recursos da tarefa. 10º nível de Fireplume, técnica de meditação pupila de Kemoin. Tempo estimado, 16 dias. 14 horas, 34 minutos e 56 segundos, Wai Chip lealmente entoou. Depois que Lei Lin entrou no reino da Estrela da Manhã, seus cálculos e técnicas de simulação foram reforçados, e o limite de tempo definido agora era preciso, para o segundo. Esta foi uma ocorrência rara enquanto simulava técnicas no passado. 16 dias. Será completado logo antes do Santo Festival Solar. Isso não é ruim. Lei Lin tocou o queixo, satisfeito com o resultado. Ponto. Na residência do líder, na parte mais profunda do subsolo. Ondas de calor em ebulição de lava quente se expandiram e se retiraram, mas foram incapazes de avançar devido a uma formação de magia marrom isolada. Dentro da formação de magia marrom, havia muitos edifícios lotados que formavam um grande número de salas privadas. Em um deles, o líder, com suas sobrancelhas vermelhas e cabelos e aparência jovem, estava agora encontrando o olhar de outra figura negra em um espelho no chão. A figura no espelho vestia robes soltos e majestosos, com uma runa lunar na testa. Aqueles olhos estavam agora cheios de fúria. A voz de Zegna estava baixa. Scarlet, você obviamente sabia que a organização Mobius era minha, e ainda assim você fez um movimento. Além disso, há a queda de Collins também. Você precisa se responsabilizar por isso. O líder da União Atlan, Scarlet, bufou. Quando nos comunicamos pela última vez, reiterei muitas vezes que a Atlan União é o meu território, e não deixarei ninguém de fora nos espionar, particularmente magia de outros mundos. Você parece ter esquecido isso, meu amigo. Zegna, que estava no espelho, suspirou levemente como se achasse isso uma pena. Ele obviamente sabia o que era um tabu para outra parte, mas como ele poderia ter um grande mundo lá, mas não fazer nada sobre isso? Mas uma estrela da manhã do nosso fim caiu. Você sabe quantos recursos precisaríamos para compensar isso? A voz de Zegna ficou aguda. Baseado nas informações dos meus subordinados, ele já estava gravemente ferido e estava à beira de perecer quando o encontramos. Aqueles 13 inimigos seus o atacaram. Havia uma sugestão de Schadenfreude na voz de Scarlet. A voz de Zegna estava empolada e ele estava ligeiramente arrependido. Quando ele usou este mundo e preparou uma armadilha, ele estava absolutamente confiante em cuidar dos 3 ducas. Foi por isso que ele não se importou com o vazamento das coordenadas deste mundo. No entanto, ele havia subestimado as habilidades de seus adversários, e eles usaram alguns tesouros da linhagem para se libertarem da armadilha com força e disseram para este mundo. Isso tornara as coisas muito problemáticas para ele. Se ele pudesse voltar no tempo, ele provavelmente não faria a mesma coisa. Além disso, você não cumpriu sua palavra. Negociar entre nós precisa ser interrompido por um período de tempo.
Scarlet e lançou-lhe uma bomba pesada. Não. Zegna imediatamente gritou, e instantaneamente, viu o sorriso zombeteiro na outra pessoa. Ele abaixou a cabeça contra gosto, mas falou pouco mais. A outra parte não se importava de perder o apoio de sua tecnologia, mas ele não podia deixar de usar as pedras da fonte. Essa era sua única esperança de ter um vislumbre do trono de Breaking Dawn. Por isso, ele não teve escolha senão abaixar a cabeça e suavizar seu tom. Reverendo líder, eu tenho medo que nós dois tenhamos que assumir alguma responsabilidade, mas isso não deve afetar nossa amizade. Isso mesmo, meu amigo. Como um custo de você violar a promessa entre nós primeiro, você precisará reduzir pela metade o preço do elemento secundário que equilibra a formação de feitiço que você prometeu da última vez. Tudo bem. Zegna estava praticamente rangendo os dentes quando ele concordou. Quando a comunicação foi fechada, ele se levantou enquanto rugia. O trono negro sob ele continuamente rangeu, ondas de ar aterrorizantes se dissiparam em todas as direções. Eu definitivamente matarei aquele olho escarlate algum dia e assarei sua alma acima da minha torre de mago por 10.000 anos. Capítulo 566 Sombreamento. Uma estrela da manhã Magus não ousaria enfrentar a ira de uma lua radiante. Do lado de fora do elegante palácio, alguns magos da estrela da manhã se entreolharam e mantiveram distância, deixando os servos de nível baixo abraçando a cabeça e tremendo ao lado. Uma onda de energia imprudente varreu a área perto do trono, e logo não havia uma única coisa viva na área. A raiva é o inimigo natural de todos os magos. Não me diga, você também é um Warlock de sangue? Uma risada gentil e suave soou no ar como uma nascente clara, zombando de Zegna. Chocantemente, ao ouvir a voz, Zegna se acalmou um pouco. Além da respiração levemente pesada, ele não mostrou diferença significativa antes do contato. Você está certo. Mas, mais cedo ou mais tarde, vou acabar com a linhagem desses malditos Warlock de Kemoin. Zegna retornou ao seu trono, e a lua, em sua testa brilhou com luz brilhante, iluminando todo o palácio. Em seu estado atual, você pode não ser capaz de lidar com o olho escarlate mesmo se você usar uma grande quantidade de pedras para aumentar sua força da alma. A menos que você possa atraí-lo para fora do mundo da lava, ou encontrar uma maneira de eliminar a resistência da vontade do mundo. A mulher disse em uma voz fria. Você ainda está me importunando para usar isso? Zegna respondeu no mesmo tom. Sim. Eu sou o mais experiente nos testes de clones secundários. Eu posso reduzir a porcentagem de erro de forma que seja menor que 1 em 1.000.000, e o melhor método para você ir para o Lava World. A voz feminina parecia analisar a situação de uma maneira muito composta, soando muito charmosa. Se você quiser usar força de nível 5 no mundo da lava, esta é a única maneira. Além disso, você não será detectado como um inimigo pelo mundo estrangeiro através de alguma limpeza da mente do clone. Zegna caiu em completo silêncio ao ouvir a última frase. A vontade de um mundo estrangeiro era o maior obstáculo para qualquer mago, e uma vez que ele trabalhasse para apoiar o habitante do mundo, até mesmo uma lua radiante, não ousaria desafiar seu poder aterrorizante. Talvez apenas aqueles que estavam no auge do reino de amanhecer tivessem o poder de destruir a vontade do mundo. O rosto de Zegna ficou solene e sombrio de repente. Passe meu pedido. Todos os magos do trovão de Júpiter devem retornar e auxiliar na preparação de um caminho para o mundo da lava. Todas as propostas e backups devem entrar em vigor, imediatamente. Vamos dar um grande presente ao Festival Solar Sagrado dos Scarlet. A voz de Zegna baixou gradualmente conforme sua expressão facial se tornava malévola. No Lava World, Leilin não notou nada disso. Ele havia chegado ao lugar da cabeça com Loki e Shiker. Vocês são realmente sortudos. Fui transferido para a guarnição central. Como vocês eram da Força-Tarefa Especial, recomendei a todos vocês que entrassem no departamento de policiais da cabeça. Shiker estava usando o uniforme de um general em Berving enquanto levava o resto para o departamento de oficiais de marciais. Estou realmente honrado e agradecido por sua recomendação. Tanto Leilin quanto Loki demonstraram gratidão a Shiker. Com eles sendo alocados aqui, eles ocupariam altos cargos onde quer que fossem no futuro. Também era óbvio que eles teriam o benefício de se aproximar da cabeça. Quanto a Leilin e Loki, ambos tinham segredos indescritíveis, de modo que a principal razão pela qual se aproximaram de Shiker foi usá-lo como um trampolim em direção à cabeça. Desde que o sonho deles se tornou realidade, ambos ficaram emocionados.
Boa. Desde que você saiba, quero dizer bem. Chiquer deu um tapinha no ombro de Lei Lin. Não quis dar uma segunda olhada em Loki, mas ainda assim deu um sorriso a Loki ao recordar as palavras do pai. É diferente aqui, completamente diferente de estar na força-tarefa especial. Você tem que ter muito cuidado. Depois de violar a lei e a ordem, não poderei ajudá-lo. Enquanto Chiquer lhes dava lembretes, ele os conduziu a um pequeno escritório. Este é Bones, e ele estará no comando de você no futuro. Um homem de cabelos loiros de meia idade, no escritório, levantou-se do banco e aproximou-se para recebê-los quando viu Chiquer. Ele parecia ser bastante fácil. Ah, Chiquer. Você não esteve aqui há algum tempo. Então esses são os únicos. Não se preocupe, vou cuidar bem deles. Mas Lei Lin e Loki não ousaram ignorá-lo. Não só Bones seria seu superior no futuro, sua aura era um pouco semelhante ao Duque que haviam encontrado anteriormente. Este novo superior de Lei Lin também era uma elite impressionante, um mago da Estrela da Manhã que já havia atingido o nível 10 da Fireplume. Essa aura familiar. Ele era um dos magos da elite da manhã que senti antes. A barra de progresso vermelha já estava na metade do caminho. O Shipai já havia começado a fundir suavemente a essência do 10º nível de Fireplume em sua massa de ponto da Estrela da Manhã, o que aumentaria enormemente sua potência. Não tenho certeza de como será o 10º nível de Fireplume modificado. Como ele se compara a essas verdadeiras elites de Emberving? Mal posso esperar para descobrir. Lei Lin franziu os lábios em um movimento sutil, demonstrando grande interesse. Bones estava totalmente alheio à decisão de seu novo subordinado, que estava planejando se livrar dele depois de completar o novo Fireplume. Em vez disso, ele achou essa lei bastante genial e amável, instantaneamente gostando dele. Há quartos e quartos específicos no departamento de oficiais de marciais. Vocês não podem mais permanecer na força-tarefa especial. Vocês têm que mudar de agora em diante. Você tem alguma missão ainda? Eu quero que vocês dois se juntem à equipe de patrulha noturna e participem de treinamentos durante o dia por enquanto. Alguma pergunta? Depois que Chiquer partiu, Bones se virou e olhou para eles. Seu tom era menos cortês, sua aura cheia de dignidade. Sim, senhor. Lei Lin e Loki se curvaram juntos. A noite chegou. Algo não está certo. Lei Lin endireitou seu corpo, sentindo-se bem que todos tinham seus quartos individuais, apesar da área limitada. Chiquer sempre nos tratou como seus assessores de confiança. Agora que ele está indo para a guarnição central, por que ele não nos trouxe com ele? Lei Lin franziu o queixo. Mesmo que estar no departamento de oficiais de guerra significa ter um futuro muito promissor, também considerado como sendo guarda-costas de seu pai. É improvável que ele coloque nós dois aqui, a menos que alguém seja exposto. Lei Lin tinha plena confiança em si mesmo, mas Loki não poderia enganá-lo, muito menos uma elite de nível 5. Agora parece que eles não são mais tão cautelosos comigo, até mesmo me enviando o 10º nível de Fireplume. No entanto, estou obviamente aqui sob observação. Parece que eles não confiam em mim incondicionalmente ainda. Quanto a Loki, ele é basicamente isca. Eles estão prontos para cobrir toda a organização por trás dele. Lei Lin ficou mais seguro de suas suposições enquanto pensava. De repente, uma luz vermelha brilhou do anel em seu dedo. Lei Lin ficou chocado por um segundo, mas depois levantou um mapa escrito em pergaminho amarelo pálido no topo da mesa. Um pequeno ponto preto estava se movendo lentamente no mapa. Eu sabia que você não podia esperar, mas nunca esperei que você fosse tão impaciente. Lei Lin sorriu e se deitou. Uma fina corda preta saiu rapidamente de seu corpo e emergiu da escuridão. Escondido nas sombras, Lei Lin fez uso de sua boa manipulação e da percepção do Shipai, evitando cuidadosamente vários dispositivos de sentinela e armadilhas na área do líder enquanto seguia a outra parte. Essa pessoa estava segurando uma pérola negra, que o ajudou a passar por muitas formações de detecção e coisas do tipo. Parecia estar gravando alguma coisa. Coletando informações, hein? Parece que o relâmpago de Júpiter quer se livrar do líder de Atlan também. Lei Lin sorriu, descobrindo a outra figura que também seguira secretamente, depois de Loki. Ele balançou a cabeça e se escondeu ainda mais. Ele estava aqui em seu corpo real, enquanto dentro do quarto era um mero boneco de sombra. Ainda assim, com as habilidades do Shipai, não foi um problema para o boneco cobrir sua ausência por um curto período de tempo.
Esse sujeito nem percebeu que estava sendo seguido. Ele só tem a si mesmo para culpar. Desde que Lelin já sabia que isso era uma configuração, ele queria voltar para seu quarto e, portanto, ele se escondeu em silêncio. Apenas quando ele estava prestes a sair, uma flutuação de onda de energia feroz e horripilante no ar fez com que seu corpo parasse violentamente. O que é essa flutuação? Ele levantou a cabeça, olhando para o céu nas proximidades. Arte arcana da estrela da manhã? Não isso. É mais como outro caminho para o poder. Parece mágica, mas na verdade é uma combinação de formações de feitiço elemental de fogo, não uma arte arcana. Juntamente com fortes flutuações, um ponto de fogo escarlate iluminou o céu. Os céus estremeceram como se contivessem trovões abafados. Uma chuva de lava escorria, espalhando-se por uma vasta extensão e quase cobrindo a totalidade da residência da cabeça. Ele ousa atacar esse lugar diretamente. Lelin sentiu-se sem palavras, sem saber como elogiar a bravura daquela pessoa. A chuvosa chuva de lava envolvera todo o lugar, cada gota contendo um poder de mais de 1000 graus. Se lhes fosse permitido atingir o solo, todos os oficiais, exceto a cabeça e algumas fileiras da elite da Star, morreriam, e todo o local seria arrasado. O líder se transformaria em uma enorme chatice. Pare. Como você se atreve? Algumas vozes ferozes e imprudentes soaram ao redor de todo o lugar, e os deslumbrantes pilares de luz da energia subiram formando um escudo de luz que cobria todo o lugar. Que? Quantos você pode economizar? Uma voz estranha soou no meio do céu, seguida por uma enorme quantidade de chuva de lava, que se estendeu ferozmente, cobrindo toda a cidade de Tilazus. Uma gota da chuva de lava poderia matar facilmente todos os cidadãos normais. Se isso acontecesse antes do Festival Solar Sagrado, o chefe da União cairia em sérios apuros. Assim, Lelin julgou que essa pessoa certamente agiria. Scree. Só então, um pássaro feroz, enorme corpo escarlate complementado com uma cauda impressionante que estava coberta por chamas voou para fora da residência, o assobio agudo de uma fênix soando. Capítulo 567. O disco de Gaia Scree. O gigantesco pássaro de fogo saiu do prédio. Abriu as asas num clarão de luz e chamas gloriosas saíram de seu corpo à medida que aumentavam em um piscar de olhos. Suas enormes asas se fecharam, envolvendo toda a cidade de Tilazus. As gotas de lava com mais de 1000 graus de poder caíram sobre suas asas, sendo absorvidas pelas chamas. Quando a tempestade de lava passou, a cidade emergiu ilesa. Uma luz brilhante brilhou nos olhos de Lelin enquanto ele olhava para a cena. Tal transformação é muito semelhante à de um antigo Alok. Parece que o corpo da Stenberving Morningstar tem a linhagem do fogo da Fênix. Warlocks sempre gostaram de linhagens de alto nível. Quanto à Fênix de Fogo, Lelin já havia visto seu incrível poder quando ele estava preso na ilusão anteriormente. Era provavelmente pelo menos tão forte quanto a Snak Doager. Essa linhagem representava uma atração irresistível por Warlocks, mesmo que fosse diluída por meio de sacrifícios e projeções. Antes de lançarmos nosso plano, eu deveria tentar obter um pouco da linhagem sanguínea de um Morningstar em Berving. Seria ainda melhor se conseguisse isso do líder deles, Scarlet Eye. Assim que os olhos de Lelin brilharam, a Fênix subiu das nuvens no céu, revelando várias silhuetas gigantescas, de 100 metros de comprimento, feitas de chamas. Os elementais do fogo eram os seres vivos mais poderosos do mundo da lava e os mais populosos. Eles não tinham sangue nem carne, e em vez disso tinham corpos cobertos de chamas e pedras fumegantes. Seus olhos eram como chamas brancas mortais que surgiam da própria alma. Império do Chama Divino. Parece que você não aprendeu muito sua lição no The Grand Canyon. A voz de Scarlet aí ressoou no céu, e as enormes asas envolveram os elementais de fogo gigantes, jogando-os para longe. Seu corpo retumbou quando explosões surgiram por toda parte, mas não pareceu incomodado. Quando a Fênix desapareceu, metade das chamas no céu diminuiu. Lelin arregalou os olhos. Eles ainda têm esse método. Ainda há pessoas disfarçadas na residência do líder. E isso significa que isso foi uma manobra para atrair o tigre para fora de sua toca. Escondido na frente dela estava Loki. Ele suspirou de alívio e tirou um disco circular quando viu a Fênix sair. Na superfície desse disco, havia estranhas runas com inúmeras linhas vermelhas interconectadas que formavam um aluno vertical. Eu não vi algo assim antes.
A perplexidade cruzou seus olhos enquanto ele checava imediatamente com o banco de dados da eShip. A resposta apareceu em um segundo. Uma cópia do disco de Gaia? Essa técnica realmente existe. Loki parou em um terreno vazio no prédio. Ele colocou a réplica no chão enquanto mostrava um pouco de emoção. SSSHH. No exato momento em que o disco tocou o chão, uma grande quantidade de areia se separou como se fosse um riacho, revelando um túnel escuro que conduzia ao subsolo. Aqui está. Agora estou na parte mais fraca de todo o prédio. Juntamente com o poder do disco de Gaia. Os olhos de Loki ficaram apaixonados. Ele havia sofrido muita humilhação durante essa missão e agora ele poderia finalmente ter sucesso em sua tarefa. Foi uma boa cooperação, mas receio que não seja de ajuda. Leilin viu o agitado Loki entrar no túnel subterrâneo, logo seguido por um sombrio Boens. Este era o superior que eles tinham acabado de conhecer naquele dia. Parecia que a sorte de Loki estava chegando ao fim. No entanto, Leilin tinha mais uma dúvida. Como queriam coordenar entre o interior e o exterior, por que não enviam apenas um Morningstar Magus? Não é muito mais simples. Eles já enviaram tantos para chamar a atenção, mas um não seria muito difícil. Ele não pensou muito nisso, já que era uma questão que não veria uma resposta em breve. Em vez disso, ele seguiu os dois e entrou assim que o túnel se fechou. Bom. Chiqueira entrou no quarto de Leilin. Instrutor, Leilin levantou-se da cama, curvando-se até com a visão embaçada. Chiqueira olhou primeiro ao redor com um olhar cauteloso, e ele pareceu aliviado por Leilin ainda estar por perto. Logo, ele repreendeu o menino. Você ainda está dormindo em tais circunstâncias. Mestre Boens e muitos de seus colegas estão por perto agora. Se eles não podem resolver o problema, o que posso fazer? Eu poderia muito bem continuar dormindo. Leilin jogou as mãos para cima, aparentemente impotente. Com o apoio do Shipai, cada ação desse fantoche era uma cópia perfeita do comportamento de Leilin, até mesmo seu caráter era impecável. Esqueça Chiqueira, nem mesmo Gilbert conseguiria notar a diferença. Você. Chiqueira estava perplexo, mas as ondas em seu coração secretamente se acalmou. Dentro do túnel subterrâneo, Leilin seguiu de perto depois de Boens. Ele havia enfraquecido o fôlego ao máximo, e nenhuma única onda de energia flutuou. Além disso, Boens parecia ter se concentrado em Loki, e ele não percebeu que estava sendo sombreado. O disco de Gaia foi usado pelo herói Moncordol da lenda dos Umberwings para levantar o extrato. É também a arma poderosa que matou o rei demônio Falsace. Isso pode facilmente abrir um enorme túnel subterrâneo, mesmo que seja apenas uma réplica. A voz de Loki tremeu em agitação. A organização possuía uma arma tão preciosa que me permitiu evitar disparar inúmeras armadilhas. Na verdade, isso é. Quando chegou ao fundo, os vasos sanguíneos saíram de sob a pele de Loki, sua aura ficando furiosa. A última camada de defesa. Loki estava frenético de excitação ao ver uma membrana defensiva vermelha. De repente, ele atacou e uma enorme quantidade de fogo explodiu de suas mãos, precipitando-se na formação de magia. Sons crepitantes soaram quando a formação de feitiços tremeu. Uma onda aterrorizante de energia foi devolvida no balcão e subiu pelo corpo de Loki. Sua pele descascou, revelando as chamas queimando dentro. O corpo de Loki foi completamente destruído pelo contra-ataque da formação, revelando um elemental de fogo de 2 metros de altura, composto de chamas e pedras. A chama surgiu em todas as direções, e a aura de Loki subiu ao auge da classificação dos Ki, o equivalente a um pico de classificação 3 no Magus World. HMMM. Loki é um elemental de fogo. Leilin ficou bastante surpreso. Ele sempre pensara que Loki era um agente disfarçado da organização Mobius, as operações de Júpiter em Relâmpago aqui, mas agora parecia que ele não sabia a extensão disso. O Relâmpago de Júpiter também se aproximou do Império do Chama Divino e assinou alguns termos de acordo entre eles. Depois de recuperar sua aparência original, Loki marchou até a formação de Feitiço Escarlate. Um ponto de uma chama dourada saiu de seu corpo, queimando uma abertura redonda no escudo de luz da formação da magia. Loki se transformou em uma bola de chamas, entrando daquela pequena abertura na formação de magia e logo retornando à sua forma normal. Ah! Todos os tesouros e segredos do Olho Escarlate são meus para serem levados. Quando Loki riu, ele explorou a câmara. Suas pernas, flamejantes, deixaram uma marca de queimadura preta a cada passo que ele dava. Ele parecia bastante familiarizado com essa área,
correndo direto para a câmara no centro. A gigantesca câmara era espaçosa, sem nada ao redor exceto uma grande formação mágica. Cordas de runas interligadas com um circuito de energia. Era tão refinado que um mago ficaria tonto simplesmente olhando para ele por um longo período de tempo. No meio da formação havia uma fraca luz vermelha, a energia tremeluzia fazendo o coração de Leilin palpitar. Esta aura é tão familiar. Sim, as pedras do Firazou-se. Espere. É uma criatura viva. O Shipai fez um julgamento que lançou Leilin em confusão. Encontrei. Loki comemorou em sua excitação. Ele pegou uma grande chave preta, caminhando em direção à formação de magia. Só, então, uma membrana de luz bloqueou seu caminho de retorno, a onda crescente de energia o varrendo no chão em um instante. O gigantesco elemental do fogo caiu no chão com um baque, fazendo a câmara tremer um pouco. O que aconteceu? Esse lugar não tem apenas uma única camada defensiva. Loki tocou a cabeça, intrigado. Obviamente, é usado para se proteger contra pessoas como você. Bones zombou. Saindo furtivamente e saindo da escuridão. Bem, mestre Bones. Loki foi totalmente pego de surpresa. O líder sabia há muito tempo que havia algo errado com você. Parece que você escondeu muito de nós. A mão de lava fumegante caiu no chão e a chave preta foi arrancada de suas mãos. Você é um cativo muito importante. O líder e Shiker vão ter grande interesse em você. Bones falou friamente, enquanto a chama em suas mãos se transformava em cordas que amarravam Loki. Loki não poderia lutar contra o poder de uma classificação de estrela. Em vez disso, ele estava tão espantado que nem mesmo lutou ou resistiu. Enquanto os dois não sabiam do que os rodeava, Leilin aproximou-se da membrana de luz. O Shipai digitalizou a formação, revelando a condição de entrada, aura de Fireplume nível 10, necessária para o acesso. Observando Loki sendo levado por Bones, Leilin os seguiu para fora do porão. Ele se lembrou do boneco de sombra depois de retornar ao seu quarto. Ele tinha muitas perguntas. O que era aquela esfera vermelha no meio da formação de magia? Bones estabeleceu Loki tão rapidamente, e obviamente ele não foi usado como isca. Era apenas para o disco de Gaia aquela chave preta de bronze. Capítulo 568, Dia Solar Sagrado Gilbert, Emma. As marés mudaram. A organização Mobius pode estar em conluio com o Império da Chama Divina. Tenha muito cuidado. Incapaz de chegar a qualquer coisa, mesmo depois de um longo tempo, Leilin informou especialmente Gilbert e Emma sobre a situação. Ele então retornou imediatamente para a residência do líder. Suas ações não eram nem um pouco incomuns. Ontem, Scarlet havia retornado para a mansão logo depois que Leilin seguiu Bones, fazendo Leilin secretamente suspirar de alívio. Se ele tivesse escolhido agir então, era provável que, mesmo depois de atacar Bones, ele tivesse esbarrado no olho escarlate que estava correndo de volta. Isso teria causado problemas. Além disso, ele não queria se mover antes de entender a situação. Oficial Shiker. Onde está o Loki? Por que não o vi recentemente? Perguntou Leilin, curiosamente. Após a menção desse nome, os músculos faciais de Shiker se contraíram e ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Ele foi designado para uma missão secreta e estará ausente por algum tempo. Eu vejo. Leilin parecia ter ganho algum entendimento. Ele se aproximou de Shiker e perguntou, instrutor, sobre aquela noite. O que aconteceu no final? O que mais? O líder saiu vitorioso, é claro. Ele atingiu 2 dos mestres da outra parte que estavam no posto Star. Ele levou um deles como prisioneiro, e o Departamento de Relações Exteriores negociará com o Império do Chama Divino. Um olhar de admiração passou pelos olhos de Shiker, mas o coração de Leilin afundou. Eles pagaram um preço tão alto, mas acabaram sem nada. Aquelas pessoas do Império da Chama Divina definitivamente não aceitarão as coisas deitadas. Além disso, a armadilha que eles criaram anteriormente, que causou a perda das habilidades de combate das Estrelas da Manhã, não foi muito sábia. Qual é a verdade por trás de tudo isso? Combinando essa linha de pensamento com a inteligência dada por Emma Gilbert nos últimos 2 dias, Leilin de repente sentiu como se o futuro estivesse envolto em uma névoa densa. Eu tenho medo de ter que modificar meu plano anterior. Este dia solar sagrado não passará em paz. O Império do Chama Divino, o Trovão de Júpiter e até o clã Ouroboros entrarão em ação. Quando chegar a hora, este lugar será mergulhado no caos. Bem,
Pelo menos tem isso para esperar. Leilin viu que a barra de progresso no Shipai estava se enchendo rapidamente, e não pôde deixar de sorrir. O 10º nível de Fireplume era a porta de entrada para o Rankstar. A energia de Leilin já havia sido condensada para formar um ponto de massa, e se esses dois sistemas pudessem ser fundidos com sucesso, a potência formidável produzida definitivamente não seria apenas aditiva. Haveria uma mudança qualitativa horrível nele, ampliando seus poderes em grande medida. Além disso, Leilin há muito havia esgotado todas as pedras do Firazusi que ele ganhou de Collins, algo que fez com que sua força da alma melhorasse aos trancos e barrancos. Sua força depois de tudo isso certamente causaria surpresa a muitos inimigos. Seus olhos brilhavam quando os cantos de seus lábios se ergueram para formar um sorriso perverso. A linhagem do predador do topo, a serpente gigante Kemoyin, estava pressionando para o abate. Ele queria destruir tudo, trazer tudo para a ruína flamejante. A instabilidade emocional que era comum à linhagem de Walox começou a agir. Depois que ele avançou para o reino da Estrela da Manhã, a alma da serpente gigante Kemoyin fundiu-se com a de Leilin, fazendo com que ele herdasse esses humores violentos. Estes não eram mais uma coisa externa, mas sim parte de sua própria natureza. Uma vez que tal doença tenha ocorrido, teria um efeito de longo alcance na personalidade do feiticeiro. Anteriormente, Leilin sempre fizera um esforço consciente para se conter, evitando que seus sentimentos erodissem seu personagem. Agora que a guerra estava sobre eles, ele estava enfrentando uma pressão sem precedentes, e algumas emoções estranhas conseguiram se desviar. Não importa o que os outros pensassem, o tempo ainda estava passando. Finalmente, o dia do Festival dos Imbervings, o dia solar sagrado, havia chegado. Durante suas viagens recentes, Leilin viu as ruas e os mercados começando a se movimentar com atividade. Muitas adolescentes Imbervings agora iam contra o tabu, brincando na estrada. A atmosfera estava cheia de clamor. Os vários representantes distritais da União Atlan e os outros turistas que vieram por conta própria chegaram a Tilazu City um por um. O local estava cheio até a borda, mesmo superlotado, resultando em múltiplos casos de violações na segurança pública. Mesmo Leilin, um oficial marcial do Departamento Militar, teve que intervir às vezes, algo mais do que evidente de quão fina a segurança havia sido esticada. De acordo com as informações fornecidas por Gilbert Ima em particular, muitas das elites da organização Mobius e da seita Trizerpente também haviam entrado em Tilazu City. Eles foram os que provocaram problemas aqui, tornando o local caótico. Além disso, o arqui-inimigo da União Atlan, o Império da Chama Divina, também enviou uma grande equipe de embaixadores, causando mais problemas. Parece que as coisas vão ficar relativamente mais problemáticas. Leilin lamentou. Vestiu o uniforme vistoso de um oficial militar e ficou alto e ereto. Ele e seus colegas se alinharam ao longo de ambos os lados, enquanto Scarlet estava na frente de um enorme espelho de provador, ajustando a gravata em forma de borboleta em seu colarinho. Sua Alteza. Sua programação para hoje é a seguinte: primeiro será a palestra do Parlamento, seguida de boas-vindas ao enviado do Império do Chama Divino. O banquete da tarde. Em pé ao lado do Olho Escarlate, havia algumas secretárias com caneta e papel na mão, tagarelando. Havia também algumas empregadas que estavam arrumando as dobras no traje de jantar. Chiquer, Boens e os outros também estavam bem vestidos e estavam de pé ao lado. Do lado de fora da janela, muitos fogos de artifício e saudações de armas podiam ser vistos. Confetes coloridos enchiam o céu, e o lugar estava cheio de uma atmosfera festiva. Tudo bem. Eu tenho meus próprios planos para os assuntos de hoje. Scarlet franziu as sobrancelhas e acenou com a mão, mandando embora os secretários que ainda estavam conversando sem parar. Chiquer, você deve me acompanhar hoje. Essas palavras pareciam levar o filho do líder às lágrimas. Vendo sua mistura estranha de estar ao mesmo tempo comovido e apreensivo, Leilin sentiu-se sem palavras. A vida privada desse líder estadual é bastante confusa. Seu casamento anterior não produziu um herdeiro, e agora, que ele só tem Chiquer, seu filho ilegítimo, ele espera que ele herde seu legado político e até se torne o próximo líder do sindicato. Se os outros funcionários soubessem que Leilin estava silenciosamente amaldiçoando seu líder todo-poderoso, eles poderiam ter se juntado para destruí-lo, e o resultado não seria agradável. Vamos. Depois de algum tempo,
Scarlet aí terminou seus preparativos e assumiu a liderança enquanto montava uma carruagem puxada por vários pássaros escarlates. Chiquer seguiu de perto para trás. Bones andou atrás de todos. De repente ele olhou para Leilin e ordenou: Lei, você vem também. Mas o dever de um humilde servo é ficar para trás e guardar a residência. Leilin parecia estar hesitante, mas ele estava secretamente amaldiçoando em seu coração. Seu dever para hoje era ficar de guarda na residência. Isso era perfeitamente normal, pois ele não tinha as qualificações adequadas e, portanto, não podia mostrar sua face no parlamento. No entanto, isso era o que ele queria. Afinal de contas, os lugares para os quais o Olho Escarlate iria hoje não seriam tranquilos, e não haveria nenhuma vantagem em segui-lo. Como isso seria mais agradável do que ser capaz de se esconder na residência e desenterrar tesouros no instante em que ele descobrisse que algo estava errado. O que ele ganharia ao sair com Scarlet aí de qualquer maneira? Aquela uma sentença casual de Bones interrompeu seus planos para o dia. Leilin se sentiu um pouco triste quando olhou para Bones. Talvez Bones pressentisse que algo estava errado, ou talvez ele acabasse de encontrar uma monstruosidade em Leilin, mas ele estava causando muitos problemas para Leilin às escondidas. Sim, senhor. Para os outros, parecia que Leilin apenas hesitou por um tempo antes de concordar imediatamente em voz alta, com êxtase se espalhando pelo rosto. Isso fez com que muitos dos funcionários que estavam ficando atrás invejassem, mas eles não sabiam que Leilin estava secretamente revirando os olhos. Bones era seu superior, afinal, e Leilin não podia fazer muita coisa mesmo se discordasse. Leilin estava na parte de trás da frota e refletiu: pode também. Quando chegar o momento, vou me juntar diretamente a Gilbert Iman. Quando algo estiver errado, ativamos imediatamente as coordenadas e retornamos. Não, acredito que Scarlet aí nos perseguirá e nos siga de volta ao mundo dos magos. Gilbert e Iman tinham primeiro encontrado o caminho para as fileiras da nobreza feudal através de uma pequena família nobre, disfarçada e fortalecida. Eles então traíram arbitrariamente os segredos da seita Triserpente contra seus interesses, e alcançaram as posições de conde e visconde, permitindo-lhes participar da celebração de hoje. Se os três Warlocks gigantes de Camoin estivessem juntos, até mesmo Scarlet aí acharia difícil capturá-los com sucesso, então havia pelo menos alguma forma de segurança em termos de segurança. Bones, no entanto, tem que ser morto. É melhor que ele não corra para mim hoje, ou então. Leilin baixou a cabeça ligeiramente, escondendo um brutal brilho carmesim em suas pupilas. Leilin manteve a companhia Scarlet aí no parlamento enquanto ouvia um discurso ilógico e entediante. Posteriormente, ele marcou junto com o líder do estado e os outros ministros importantes, enquanto eles seguiam para a praça onde as pessoas prometeram juramentos e celebraram suas vitórias. Eles estavam se preparando para receber o emissário do Império do Chama Divino. Posicionados atrás de Scarlet aí estavam os delegados de vários distritos importantes, bem como um grande número de oficiais de alto escalão e ministros influentes. Estrondo. Estrondo. Era como se houvesse um terremoto. O fogo brilhou ao longe, e Leilin notou a chegada de grandes quantidades de elementais de fogo. Esses elementais do fogo existiam em vários tamanhos, e alguns nem sequer eram humanoides. Havia um grande número de bestas, corpos constituídos de chamas e lava, queimando a temperaturas que poderiam queimar qualquer coisa. Embora eles tenham se mudado como delegação, eles deixaram duas longas trilhas no chão. A temperatura de toda a praça começou a subir de forma constante. Foi uma sorte que a maioria dos Imbervings praticasse fireplume. Os funcionários de alto escalão e a nobreza presentes na praça haviam dominado pelo menos 3 níveis da técnica e, portanto, não achavam difícil suportar. Criaturas que conseguiram sobreviver no mundo da lava tiveram uma forte resistência às altas temperaturas. Os funcionários encarregados especialmente da diplomacia apareceram e se envolveram em uma série de ritos e etiqueta complicados. Algo tão entediante que Leilin bocejou várias vezes seguidas. Independentemente de ser um cientista em sua vida anterior ou um magus agora, ele não tinha um pingo de interesse em tais rituais. Em contraste, ele estava mais disposto a realizar mais algumas experiências em seu laboratório, ou expor algumas hipóteses, ou mesmo meditar. Este era um entendimento comum entre a esmagadora maioria dos magos no mundo dos magos. No mundo da lava, as circunstâncias eram evidentemente diferentes. Em comparação com os magos que eram muito parecidos com pesquisadores,
Os Embervings que estudaram Fireplume eram mais semelhantes aos cavaleiros. Eles tinham uma grande sede pelos benefícios seculares de vários territórios. Os magos do mundo dos magos frequentemente se retiravam para a segunda linha do dever e manipulavam os países por trás das cenas. Aqueles que detinham autoridade no mundo da lava, no entanto, eram diferentes. Eles gostavam de lidar com as coisas pessoalmente e preferiam assumir o controle de todo o sistema em primeiro plano. Capítulo 569 Abertura obviamente, Leilin não achava que tudo o que havia acontecido no Magus World estava certo, mas ele não aprovava os métodos no Lava World porque eles eram muito demorados. Claro, isso pode ter a ver com ele ser um mago, já que ele conscientemente queria proteger seus próprios interesses. Saudações ao líder da União Atlan. Eu sou Saka, a enviada do Império do Chama Divino. Andando à frente da missão diplomática estava um gigante flamejante que tinha mais de 10 metros de altura, parecendo um demônio do fogo dos mitos. Ele curvando-se para um pequeno Emberving parecia bastante risível, mas ninguém se atreveria a fazê-lo. O olho escarlate apenas ficou parado ali como uma montanha eterna, um céu que as pessoas só podiam admirar. Também. Nosso império condena seriamente o líder, Scarlet A, por matar um de nossos funcionários sem motivo. As próximas palavras de Saka fizeram a atmosfera esfriar. Condenar? Scarlet A riu levemente. Há algo mais. O líder tem que assumir a responsabilidade por este assunto, pedir desculpas e renunciar. Senão, o Santo Festival Solar, que é uma celebração para os Embervings, marcará o início de uma guerra entre nós. O quê? Houve um clamor entre a plateia, e até mesmo as pupilas de Leilin encolheram. Nunca imaginou que o propósito do Império Divino em chegar aqui era declarar guerra. A personalidade de Scarlet A era bastante aberta. Seria possível pedir desculpas e renunciar a ele. Quando essas palavras saíram da boca do enviado, Leilin sentiu um arrepio na espinha, como se uma cruel fera antiga estivesse olhando para baixo. Essa era a aura imponente que os fortes inconscientemente emitiam, cheia de uma sensação de perigo. É isso mesmo. O olho escarlate estreitou os olhos, e o gigante elementar do fogo em frente a ele deu alguns passos para trás. A energia aterrorizante que emite seu corpo atingiu o reino da Estrela da Manhã. Este membro da missão diplomática era na verdade um posto da Star, e isso não era tudo. Alguns dos outros elementais do fogo atrás dele tiveram uma mudança abrupta em seus físicos, seus corpos emanando poderosas ondulações energéticas. Com apenas algumas estrelas. Isso dificilmente é suficiente. Os olhos semicerrados de Scarlet A se abriram um pouco, como se ele estivesse afirmando um fato. No entanto, todos os Embervings sabiam que seu líder já estava à beira da fúria. Como poderíamos incomodar o líder em agir contra eles? Tio Boens. Chiquer ficou tão frustrado que ficou vermelho de repente, de pé. O Ministério Militar não permite que ninguém humilhe nosso líder. Boens levantou-se, com a energia carmesim cobrindo todo o corpo. Com um aceno de mão, oficiais militares atacaram e cercaram a missão diplomática. Vendo Boens tomando a iniciativa, as sobrancelhas de Scarlet A se ergueram. Boens, você deveria primeiro. Nesse momento, ele repentinamente voltou seu olhar para o noroeste. Rumble. Uma explosão imensa soou daquela área. A terra balançava como uma prancha de metal que flutuava na água, subindo e descendo. Ondas gigantes ondularam e um grande número de rachaduras apareceu, vomitando lava carmesim e chamas abrasadoras. Era como se houvesse um grande demônio de chamas subterrâneo. As rachaduras que se formaram eram como uma teia de aranha que se estendia na direção da cidade de Tilazus. No momento em que essas rachaduras se aproximavam, a tremenda montanha na qual a cidade se encontrava afundaria completamente, e a cidade em si não seria poupada. Scarlet A, você se sente tocado por este imperador ter vindo parabenizar você pessoalmente? A terra se abriu, e um grande braço que poderia cobrir o céu emergiu de dentro, cheio de chamas e lava vermelha. A expressão de Scarlet A era mais severa que já fora, Archibald. Acompanhando a grande mão estava a assustadora supressão do poder na classificação 5, fazendo com que as muitas Embervings se sentissem sufocadas. A classificação 5. Este poderia ser o imperador do Império da Chama Divina. Leilin deu alguns passos para trás, fazendo uso das sombras de alguns edifícios para se esconder. Em meio ao terror causado pelo posto 5, suas pequenas ações permaneceram desconhecidas.
A expressão de Scarlet aí estava um tanto sombria. Ele sabia que, se o ataque da outra parte fosse bem sucedido, a totalidade da cidade de Tila Azul sofreria grandes perdas, e muitos altos funcionários e nobres morreriam. Por isso, ele não teve escolha senão fazer um movimento. Um grito estridente apareceu quando uma fênix apareceu abruptamente no céu, chamas brilhantes cercando seu corpo enquanto suas asas escarlates colidiam com o braço. Brum! A terra e o céu pareciam desaparecer naquele instante, e todos caíram em transe. Quando seus olhos finalmente puderam ver de novo, viram a fênix de fogo gigante que o olho escarlate se transformara em um gigante flamejante que parecia capaz de sustentar os céus. Os dois lutaram ainda mais longe, mas as ondulações residuais de energia ainda inspiravam medo. Vá! A expressão de Bones era sombria quando ele gritou. Chamas com energia no ranque da Star brilhavam em seu corpo. Swish! Os oficiais militares pareciam agir com um reflexo condicionado enquanto se dirigiam diretamente para a missão diplomática do Império da Chama Divina, com alguns soldados e nobres seguindo atrás. Entre os Imbervings da União Atlã, os verdadeiros nobres treinaram até pelo menos o 8º nível de Fireplume, o nível dos que. Nenhum deles era fraco. Havia até mesmo alguns especialistas em Star Rank vigiando, mas não revelando sua força. No entanto, a missão diplomática do Império da Chama Divina também não foi uma tarefa simples. Havia alguns elementais do fogo que já haviam quebrado a classificação da estrela, e naquele instante os dois lados haviam chegado a um impasse. Chamas e lava voaram por toda parte, destruindo a praça onde promessas de paz e vitória deveriam ser feitas além do reconhecimento. Lei Lin escondeu-se debaixo de uma escultura gigantesca do fundador do país. As pessoas próximas ainda tinham que perceber que havia um oficial militar se afastando da formação e fugindo. Nesse momento, o som da voz questionadora de Gilbert soou em seu ouvido. O que devemos fazer? Lei Lin respondeu calmamente. Observe as mudanças na situação, mas não faça um movimento. Apenas os elementais do fogo do Império da Chama Divina apareceram, mas não há notícias da organização Mobius que os relâmpagos de Júpiter controlam. Ele tinha a sensação de que essa situação provavelmente tinha mais do que o olho. O olho escarlate não era alguém tão superficial, e não teria feito nenhuma preparação. Portanto, pode muito bem haver uma mudança dramática nessa situação mais tarde. Neste espetáculo, 3 Morningstar Wallows, como eles, não eram considerados pontos fortes, e definitivamente precisavam se esconder e esperar por uma chance de ir para a matança. Além disso, Lei Lin olhou para a tela que mostrava os status do chip AI. A barra que significava o progresso da fusão dos conceitos de Fireplume com sua massa pontual atingiu 99,9%. Apenas um pouquinho foi deixado. Uma grande quantidade de energia de Fireplume se condensou em seu corpo, mas desta vez estava sendo contaminada por grandes quantidades de partículas de energia elementares da escuridão. A energia ficou mais escura do que o vermelho escarlate original, tendendo agora para o preto. Sua massa pontual, assim como a nebulosa que a rodeava, também apareceram, começando a absorver grandes quantidades de energia vermelha escura da Fireplume modificada, constantemente condensando-a e assimilando-a. Com a purificação da massa pontual, a energia de Embervin tornou-se mais rica. Ao mesmo tempo, sua cor ficou cada vez mais escura, dando-lhe uma sensação sinistra. Lei, o que você está fazendo? De repente, um grito de popa e um olhar penetrante varreu em direção à localização de Lei Lin. O olhar de Bones agora poderia praticamente matar Lei Lin. O que você está fazendo? Tentando desertar o exército. Porra, porque ele mirou em mim. Lei Lin saiu, sem palavras. Vendo as rápidas mudanças nos olhos de Shiker, ele sabia que não poderia explicar isso sem entusiasmo ou seria atacado. Bones está ficando cada vez mais irritante. Lei Lin respirou fundo, Fireplume no pico do 9º nível explodindo de seu corpo, como um meteoro deslumbrante cruzando os céus. Nosso pessoal já agiu de acordo com o planejado. Tudo o que resta depende de você. Uma distância da praça, em um prédio residencial. O dono original havia desaparecido há muito tempo. As paredes estavam cheias de runas vermelhas, revelando um brilho marrom. Algum do sangue ainda tinha que secar, e as gotículas ainda estavam escorrendo, causando longas linhas vermelho sangue sobre elas. Dentro desse prédio, algumas pessoas vestidas em vestes negras observavam a cena na praça de longe pela janela.
A delegação elementar do fogo agiu imediatamente e começou a lutar contra muitos oficiais militares e nobres. Tal ato causou caos entre os plebeus e espectadores. Os ataques dos elementais do fogo foram implacáveis. Se lava escovasse através do corpo de um plebeu, isso os reduziria a cinzas em um instante. Além disso, os oficiais militares e os nobres do sindicato não se preocuparam em protegê-los. Como resultado, um grande número de pessoas assistindo morreu, resultando em grandes baixas. A mistura de gritos estridentes e gritos débeis de ajuda foi preenchida com o gosto do horror. Muitos plebeus do sindicato estavam chorando, empurrando todos os outros enquanto tentavam deixar o inferno escaldante que era a praça. Isso resultou na intensificação do caos, levando a mortes mais inocentes. E, se ressente de nós, gritar. Essas almas cheias de ódio e sangue frescos são o melhor alimento para nossa formação de magia. Uma voz envelhecida soou de dentro do manto de um manto negro. Não se preocupe, meu amigo. Nós da organização Mobius sempre trocamos de forma justa. A voz do velho era tão penetrante quanto o grito de uma coruja, e causava arrepios em quem ouvia. No entanto, o elemental de fogo oposto a ele não parecia se importar. O caos que estamos criando só pode durar mais um pouco. Você precisará fazer um movimento rapidamente. Tudo bem, tudo bem. O velho gargalhou, tocando uma pulseira de metal verde escuro. Como está a configuração do seu lado? Um ruído branco soou da pulseira, seguido pela voz de um homem de meia idade. Chega, de carne e sangue. É apenas difícil obter espíritos vingativos cheios de ressentimento. Apenas 80% do processo de cobrança foi concluído. É o suficiente. O velho riu friamente. No meu comando, comece. Capítulo 570. Batalha caótica número 1 sublinhado, pedido recebido. Número sublinhado 2 sublinhado, pedido recebido. Número sublinhado 3, pedido recebido. Junto com o comando do velho, 3 vozes diferentes soaram, da pulseira de metal verde escuro. Comece a extração de almas prejudicadas. Comece o sacrifício. A voz do velho homem estava calma, mas continha uma frieza penetrante. Ao mesmo tempo, todas as estrelas da cidade de Tilazu sentiram um calafrio em seus corações. Esse sentimento. Uma formação de feitiços do Magus World, uma formação de feitiços de mortos-vivos visando almas prejudicadas. Leilin, Gilbert e Im imediatamente reconheceram essa energia única. Vendo a carne e o sangue voando por toda parte na praça, Emma riu amargamente. Tal ambiente fará maravilhas por uma formação de magia não viva. Mesmo que as estrelas da manhã se contivessem, elas ainda causariam grandes danos ao ambiente. Além disso, era atualmente o dia solar sagrado, e aqueles reunidos aqui não eram apenas os moradores da cidade de Tilazus. Turistas, seguidores de diferentes regiões e muitos outros lotaram a cidade até a borda, e a praça, em especial, continha uma grande multidão. Agora, todos haviam sido transformados em carne picada. Mesmo se fossem altos funcionários ou nobres, muitos morreram. Obviamente, ninguém se incomodaria com os plebeus. Receio que os magos do relâmpago de Júpiter tenham feito a sua jogada. Leilin se emaranhou com um cão elementar de fogo de 2 cabeças quando se transmitiu a Gilbert e aos outros. Na frente de Leilin havia um cão gigante de fogo de 2 andares e com pontas de aço invertidas no corpo. Seu selvagem olhar fixou-se em Leilin através de seu crânio, semelhante ao Cerberus do submundo em mitos. Este também era um dos membros da delegação, e a energia em seu corpo já havia atingido os limites da classificação 3. Por isso, Leilin encontrou alguns problemas ao lidar com isso e até precisou depender do apoio de outros membros da equipe. Para lidar com isso, fazendo uso do caos na praça, Gilbert e Emma chegaram secretamente ao lado de Leilin. As 3 estrelas da manhã formaram uma equipe que parecia ter sido formada por acaso e cercaram o cão de caça de 2 cabeças. Já havia muitos times temporários como este na praça. Além disso, neste ponto, muitos não prestariam atenção a Leilin. Claro, Boens foi uma exceção. Chiquer, você vê isso? Apesar da situação caótica, Chiquer era dedicado ao seu dever e estava guardando no centro, com Boens ao seu lado. Definitivamente há algo sobre isso, Lei. Um dos nobres perto dele um conde e outro é um visconde. Ambos são pessoas na lista para uma investigação completa. Além disso, Locke apontou que a própria existência deles é suspeita. Deixe-me pensar sobre isso.
Deixe-me pensar. Chiqueira apertou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Neste momento, ele estava mais preocupado com o pai. Quanto ao Lei, isso foi apenas um assunto trivial. Enquanto seu pai ainda estivesse por perto, não havia nada que não pudesse ser resolvido. Apenas quando Chiqueira tinha se decidido, a formação de magia dos mortos-vivos estabelecida por Júpiter Slittering foi ativada. O que é isso? Raios verdes escuros brotavam do chão, formando um misterioso símbolo redondo no ar. Luzes verdes fosforescentes brilhavam gloriosamente. É o símbolo da organização Mobius. Eles estão aqui também. Muitos gritos soaram e fizeram a praça descer ainda mais em um estado de caos. Isto foi especialmente assim depois que muitos Embervings descobriram que o anel verde de luz estava absorvendo a energia em seus corpos, e até mesmo sua carne e sangue. Fluxos de gás preto foram emitidos do corpo de um nobre. Antes que ele pudesse sentir que alguma coisa estava errada, ele já havia desmoronado no chão, uma expressão estranha em seu rosto enquanto seu corpo secava. Os nobres mais fracos perderam suas vidas instantaneamente sob a misteriosa formação de feitiços implantada pela organização Mobius. Mesmo os especialistas do 8º nível de Fireplume e acima poderiam sentir a força sendo retirada de seus corpos. Não podemos esperar mais. Alguns Embervings no pico do nível 9 trocaram olhares e investiram no ar, chamas ardentes atrás deles formando os fantasmas de grandes fênix. Brum! As chamas e a luz verde escura colidiram, mas isso resultou em apenas alguns deles sendo enviados voando, espalhando sangue por toda parte. Vocês não podem fazer isso. Eu vou cuidar disso. Sem esperar que esses Embervings chegassem ao chão, um par de braços grandes e poderosos os impediu de voar. As correntes de gás preto sendo emitidas de seus corpos foram queimadas até o nada pelas chamas. A cabeça da guarnição. Esses poucos Embervings o reconheceram. Este era o chefe da guarnição de Tilazu City e imediatamente o saudaram. Ele era um homem de poucas palavras. Ele tinha uma cabeça de cabelo prateado longo e mácio, seu belo rosto atualmente cheio de aborrecimento. A organização Mobius. Aqueles pequenos ratos que só sabem se esconder nas sarjetas e sombras. Parece que ensinar uma lição a eles, destruindo a sede deles, não foi suficiente. Ele bufou, e o campo de força de um poderoso lutador da Star explodiu. Ele subiu no ar, uma linha vermelha de fogo atirando em direção ao círculo de luz verde escuro e distorcido. Estrondo. 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 A faixa de fogo foi obstruída no meio do caminho, e várias figuras humanas apareceram. Um total de 7 magos vestidos com vestes negras flutuaram no ar, ondulações únicas de sua massa pontiaguda, fazendo com que este Emberving tivesse uma grande mudança de expressão. Tantas estrelas na hierarquia. Choque imediatamente. Encheu sua mente. Segundo suas informações, a organização Mobius era bem pequena. Embora seus sacrifícios fossem sangrentos e insanos, eles nem sequer tinham tantos como os 3 patriarcas da seita Triserpente. Agora, no entanto, eles haviam colocado 7 fileiras da Star para lutar contra ele. Como não poderia ser terrível? Provavelmente havia menos de 7 Embervings de nível Star em toda a capital. A adição de uma força tão poderosa inverteu instantaneamente a situação. Havia mais uma coisa a considerar. Se a organização Mobius tivesse ocultado sua força no passado, o que planejavam agora? Não havia mais tempo para ele refletir sobre essas coisas, e uma energia feroz foi emitida enquanto as fileiras das 7 estrelas lançavam seus feitiços. Seus domínios Morningstar apareceram, se sobrepondo uns aos outros para formar um céu estrelado. Isso fez com que o Emberving se tornasse mortalmente pálido. Seu corpo havia sido suprimido. Usar feitiços em outros mundos é muito problemático, mas felizmente nossa organização preparou e analisou inúmeros modelos de feitiços. Embora nossas artes arcanas da Estrela da Manhã não se adequem bem às regras deste mundo, as magias de rank 4 são suficientes por enquanto. Prepare o feitiço de combinação. O mago da Estrela da Manhã em pé no meio falou friamente. Uma maré feroz de partículas elementares surgiu em sua palma como um tsunami, formando um aterrorizante esferoide energético. Mais condensado, e se fortaleceu continuamente. Feitiço de rank 4, campo de força vinculante. Uma fêmea à direita apontou para o líder da guarnição. Naquele instante, o líder sentiu como se estivesse preso dentro de uma rocha.
O ar ao redor dele tornou-se incomparavelmente pesado, e mesmo apenas se movendo estava se tornando difícil o feitiço do rank 4, 5 sentimentos severos. Outro mago falou, sua voz soando estranha. Era como um grito contínuo, penetrando no ouvido. Rank 4 feitiço. Rank 4 feitiço após rank 4 feitiços foram lançados por estes magos da Estrela da Manhã, ligando Emberving firmemente e drenando toda a sua força. A sobreposição de 7 domínios da Morningstar praticamente criou um espaço independente. Com a força do feitiço de combinação deles, eles haviam selado essa região. Deixou as Embervings do lado de fora sem escolha a não ser assistir furiosamente, sem meios de enviar ajuda. Em nome da carne de Mobius, eu concedo-lhe sua morte. Como se estivesse cantando, o mago da Estrela da Manhã no meio transmitiu seu julgamento. Brum! O cabelo prateado do Emberving flutuou ao vento. O corpo desta guarnição agora carecia completamente de qualquer forma de aura, e até mesmo sua alma havia sido destruída, não lhe dando chance de reavivamento. Embora este fosse outro mundo e executar feitiços fosse um pouco problemático, 7 magos da Estrela da Manhã juntaram as mãos e até usaram uma combinação de magias de quarta posição. Essa força não foi perdida para algumas artes arcana da Morningstar. De fato, um Rankstar caiu com um único movimento. Os magos da Estrela da Manhã de outro mundo mostraram seus dentes afiados na frente das outras raças mais uma vez. Mesmo quando o cadáver da cabeça da guarnição caiu no chão, muitos Embervings ficaram lá em descrença. Embora houvesse uma grande batalha desde antes, essa era a primeira vez que um Rankstar tinha morrido. Além disso, este foi o Oli Solar Festival, uma celebração para todos os Embervings. Esta foi a primeira vez que um membro do clã Star morreu na celebração, e esse foi o ridículo final. Naquele momento, os Embervings pareciam estar sonhando. Amigos da organização Mobius, você apareceu na hora certa. Os elementais do fogo, que estavam em desvantagem, de repente rugiram e rapidamente se transformaram em enormes gigantes de lava, começando a causar estragos na cidade de Tilazus. Com a adição de 7 Morningstar Magie, os Embervings foram colocados em desvantagem imediata. Embora eles ganhassem em termos de números, eles estavam em desvantagem em termos de força na Estrela da Manhã. Na frente de Estrelas da Manhã, as táticas de vitória com números eram uma piada, especialmente com esses 7 reis magos do Relâmpago de Júpiter, especializados em feitiços elementais de água e gelo. Isto causou muitos Embervings que nunca tinham encontrado tal situação para cair no problema. Com a retirada de oficiais militares guarda-costas de alta patente, a totalidade de Tilazus City desmoronou em uma confusão de sangue e fogo. A cidade inteira parecia estar chorando e gritando. A carne e o sangue que voavam se soltaram e queimaram muitas das bandeiras que haviam sido colocadas em comemoração, zombando delas. Vendo essa cena, as unhas de Chiquer se aprofundaram em sua carne e o sangue começou a fluir. No entanto, ele foi informado por muitos guarda-costas a recuar. Pai, acabe a batalha rapidamente e salve o seu povo. Chiquer não pôde deixar de rezar silenciosamente em seu coração.